Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Braga, sou um dos sócios aqui do Studio Talk e, como sempre, às terças-feiras, às 9 da manhã, a gente coloca no ar um podcast super legal, onde a gente traz pessoas inteligentes, pessoas com conteúdo que eu, Lucas, acredito que sejam interessantes e relevantes para esse canal, para esse meio de comunicação. E hoje eu trouxe um cara que se lança candidato, né? Ele é procurador, novo de idade, novo de partido, né? E é o procurador Mariano. Ele me surpreendeu já aqui conversando comigo, com algumas informações onde ele, olha, não tenho medo de nada, falo sobre tudo, estou aqui para ser conhecido, me colocar à disposição da população para que me conheçam, gostem de mim e, obviamente, confiem no meu trabalho. Então, isso para mim foi fantástico, porque me deixa tranquilo para a gente bater esse papo, tomar um café, né? Ele também gosta de café, igual a mim. Beleza, Mariano? Tudo bem, gente. Prazer falar aqui, Lucas. Obrigado pelo convite, de verdade. Vai tomar vários cafezinhos, conversar, bater um papo, porque café sempre chama bate-papo, né? É isso aí. Então, você fique à vontade para, inclusive, já vou fazer meu jabá aqui para quem quiser perguntar depois. Manda ver. Siga lá o @sigomariano, que você quiser para ver meu conteúdo, sobre o que eu falo e também quiser perguntar qualquer coisa, fique à vontade. Como eu falei pro Lucas, a ideia é sempre vocês saberem o que eu penso. E aí podem me perguntar, fique à vontade para perguntar tudo, porque quem está se colocando a cara a tapa, e é a cara na urna nesse caso, não pode esconder nada. Você tem que falar a verdade do coração, que entende, porque com isso a gente consegue conversar e se conectar. Então, Lucas, obrigado aí pelo convite e vambora, pergunte o que você quiser. Aqui é de estilo pinga-fogo. Show. Eu que agradeço, né? Porque assim, tempo hoje é escasso, principalmente quem está fazendo campanha, não é fácil, né? Estão as vésperas aí das eleições, então é importante você estar nesses canais de comunicação, mas eu te agradeço porque escolheu aqui o nosso estúdio, tá? Então vamos lá. Eu acho que tudo começa pelo início, né? Você é novo, né, de idade, e já tem uma história, um currículo fantástico. Eu achei muito legal. O cara, aos 22 anos, já ter o que tinha em termos de currículo ali. E eu queria que você me desse assim, ó, de início, a linha do tempo ali pra gente começar, a tua história, de onde você veio, lá de Irajá. Eu também sou da região da Zona Norte ali, nasci e cresci naquela região. Manda ver, vamos lá. Seguinte, cara, minha família toda de Vista Alegre, Irajá, eu morei lá também até meus 7 anos. Morei, não sei se você conhece ali o pessoal que está nos assistindo, morei perto do cemitério de Irajá, que chamava ali Caixa d'Água, aquele condomínio ali perto do Habib's. Morei ali até meus 7 anos. Depois foi quando me mudei para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que eu mudei para Jacarepaguá, no Tanque. Eu morava perto do posto de saúde ali do Tanque. Morei por longo período de tempo da minha vida, até a adolescência. Grande parte da adolescência, na verdade. Foi até na minha fase adulta, porque com 22 anos eu passei para procurador federal. Antes eu era servidor da Justiça Militar, eu tinha passado com 19 e com 21 anos eu entrei, eu trabalhava lá na Ilha do Governador. E aos 22 eu passei para procurador, e questão de concurso, pessoal que é concurseiro, talvez que esteja aqui nos ouvindo, ou que conheça alguém que é concurseiro, sabe que às vezes demora fazer a chamada, né? E eu fui com 24. Vai ficar à vontade. Com que idade você entrou na faculdade, cara? Eu entrei com 17. Foi o seguinte, meu pai, eu comecei, assim, eu era um adolescente da turma do fundão, não posso negar. Jura? Eu era da turma do fundão. Caramba. Eu era da turma do fundão. E eu comecei a estudar no 3º ano pro vestibular, mas ali no 2º semestre, na verdade. Comecei a namorar com uma menina que estudava também, e eu falei, então vou embarcar, vou estudar. Só que foi pouco tempo, assim, no sentido geral, e eu quase passei da UFRJ, na UERJ. Eu falei, cara, se eu estudar mais um pouco, eu vou conseguir alcançar. E eu fui conversar com meu pai. Falei, pai, eu vou fazer pré-vestibular e tudo mais. Ele falou assim, não, você não vai fazer pré-vestibular. Eu falei, mas por quê? Ele, pelo seguinte, eu tinha 17 naquela época. Todos os seus amigos vão fazer pré-vestibular. E aí, quase certeza que pela sua adolescência, eu já tive sua idade, isso é meu pai falando, né? Você vai acabar aproveitando com seus amigos, enfim. Cara, não deu outra. Meus amigos fizeram, eu fui pra faculdade. Meu pai só falou o seguinte, como eu vim de uma família de classe média baixa, enfim. Meu pai, vamos fazer só um acordo. Você vai chegar um momento, eu vou me sacrificar, a gente vai tentar uma bolsa, ou a gente, depois você vai conseguir um estágio, você vai me ajudar a pagar a faculdade. Eu falei, não, tá ótimo, pai. E aí, dito e feito, cara, eu comecei a faculdade, meus amigos foram pré-vestibular. Cara, todos eles não estudavam quase nada.
e eram quase para vestibular de todo mundo que estava no terceiro ano. Eu comecei a faculdade aos 17 e fui caminhando. E aquele momento aos 17 anos foi quando eu comecei a ter muita vontade de alcançar a independência financeira dos meus pais. Cedo, né? Cedo. Meu pai sempre me incentivou a fazer concurso. Então, assim, eu sempre fui um cara incentivado a fazer concurso. A ideia de empreender veio depois, tá? E o ponto é o seguinte, quando meu pai incentivou, ele foi o grande cara de despertar para eu continuar estudando. Porque eu vi que no concurso, no final das contas, que eu tivesse o ensino médio, eu conseguiria uma renda legal e não precisaria mais dos meus pais. E aí, por isso eu comecei a estudar. Tanto é que eu fiz concurso desde novo. Tive bons resultados em alguns, não passei em outros e não tem problema nenhum você falar disso, porque concurso público é tentativa e erro, assim como qualquer coisa na vida, inclusive empreendedor é isso. Empenho, né? Exato, Empenho, exato. A ideia de persistência, da resiliência, exatamente. Então, eu continuei estudando, aos 19 eu passei para a Justiça Militar da União, fiquei em 10º lugar e foi um concurso que eu tinha acabado de terminar um namoro e aí, cara, foi o concurso que eu fui fazer mais tranquilo. E deu certo, mas também deu certo por quê? Porque eu continuava estudando, estudei desde 17, não parei, veio aquele momento da fossa de término de namoro, fui aproveitar um pouco, mas eu tinha a bagagem dos meus estudos. Certo. E aí com isso, com a bagagem, eu comecei a estudar só apenas as matérias que caíam naquele concurso específico, estudei pouco tempo ali, as matérias que faltavam e revisei tudo aquilo que eu já tinha visto. E aí foi o que me deu de sucesso para passar em 10º lugar nesse concurso. Mas era um concurso que era uma vaga só e cadastro de reserva. Só que quis o destino, e por isso que eu sempre falo muito sobre Deus e tempo, no final das contas. Porque tudo acontece no momento correto, cara. Nesse concurso que eu fiz, foi de concurso de 2010. Se aposentou, acho que se aposentaram 15 servidores. E a Justiça Militar não abria concurso fazia tempo. Só chamava um quando chamava. E aí esse foi que chamaram 18 pessoas. Eu estava no 10º e fui. E aí foi um momento que eu parei para estudar novamente, que eu sempre estudando. Já fazia estágio, fiz estágio no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, atuei no júri, ali contra estagiário. Eu, naquele momento, estava sendo até convidado para ser assessor de um promotor de justiça. Até antes mesmo de terminar a faculdade, ele já estava vendo como ele poderia ficar junto, assim, eu trabalhar junto com ele, que ele gostava muito do meu trabalho. E aí, só que, num feriado, parando para estudar, sentar e estudar, eu recebi a convocação da Justiça Militar. Foi uma festa, eu celebrei com meu pai, enfim, com a minha mãe, fiquei muito super feliz. E aí eu só continuei estudando. Mesmo na Justiça Militar, cara, eu tinha um propósito ainda de alcançar minha independência, nesse caso, não mais a financeira em si. Eu queria, claro, rampar no sentido de crescer a ideia de valores, de salário, porém eu queria ter uma coisa que eu considero crucial para mim, que é ter minha independência de decisão. Então eu comecei a trabalhar na Justiça Militar, eu assessorei muitos juízes, tinha umas coisas que eles falavam para fazer que eu não concordava. E aquilo no meu íntimo me dava um tipo de ansiedade, que assim, conformidade, falava assim, cara, eu tenho que estudar mais porque eu fiz faculdade de Direito para decidir as coisas. Então, no final das contas, eu fui correndo atrás. Então, na Justiça Militar, eu chegava às 5 horas da manhã lá na Ilha do Governador, saí de casa às 4h30, estudava até às 9, que era quando começava, e era de 9 às 18. E aí eu saía às 18 horas, ainda fazia faculdade. Você já estava formado? Não, fazia faculdade, estava no 9º período. Tá. E aí eu ia para a faculdade, chegava na faculdade, chegava em casa às 10 horas e continuava estudando. E aí eu fui estudando assim, na Justiça Militar, eu fui estudando por um longo período, foi quando abriu o concurso da Procuradoria. Eu já estava formado nesse caso. E aí, cara, quando eu estava formado estudando para a Procuradoria, eu continuei fazendo por um longo tempo. Esse ciclo, né? Esse ciclo por um ano e meio, continuando. Eu sempre fui um cara muito empenhado nisso, assim, nas coisas que eu queria. Deu pra ver. Quando eu saí enfim, fui para a AGU, morei em Minas Gerais, foi a primeira lotação minha, em Governador Valadares, não sei se você conhece. Interior de Minas, quase Bahia, assim, lá no norte do estado. Eu queria fazer uma especialização. Eu sempre fui um cara que queria ser professor, então eu sempre buscava muito estudar. E lá em Valadares, 300 mil habitantes, não tinha uma faculdade muito boa. Ou ia para Belo Horizonte, para fazer a PUC lá de BH, ou vinha para o Rio. Minha família toda do Rio, eu falei o seguinte, olha, eu prefiro então estudar lá no Rio de Janeiro. Cara, eu pegava um ônibus toda sexta-feira à noite, 7h30 da noite, para chegar aqui no sábado, 6 horas da manhã ou 6h30, aí dependia do trânsito, para já chegar na casa dos meus pais que moravam ali no Tanque ainda, tomava um banho e ia direto para Gávea, porque eu estudava na PUC. Então eu fiz assim 1 ano e meio de estudo de especialização em Direito Administrativo e Econômico, que era uma coisa que eu gostava, e que eu gosto ainda, na verdade. E eu comecei a estudar, fazendo esse ciclo por 1 ano e meio, fiz a minha pós, concluí minha pós, aí eu voltei para o Rio depois,
voltei pro Rio, fiz o meu mestrado, fiz 2 mestrados ao mesmo tempo, que eu caí no conto da sereia, que como eu queria dar aula em faculdade pública, né? Pública e privada, mas a pública, enfim. E eu acabei caindo num professor meu, inclusive, um abraço ao meu professor Emerson, um grande sempre me estimulou muito a estudar, eu conheci ele na PUC. E ele falou o seguinte para mim, olha, se você quer dar aula na faculdade, você fizer um mestrado numa faculdade pública, você tem que fazer, se você fizer a prova e passar para os 2, você vai ter que fazer os 2 mestrados ao mesmo tempo, porque você vai se queimar. Naquele momento, eu, pato novo, não sabia, estava com uma pessoa que tinha muita experiência, falei, cara, o que ele está falando deve ser verdade. Depois eu descobri que não era, mas obrigado de toda forma, porque hoje... tipo, um puta tempo, né? Exato. Mas assim, eu fiz 2 mestrados ao mesmo tempo, eu passei, eu fiquei em 3º lugar no da UERJ, na Unirio fiquei em 11º, foi legal pra caramba. Foi bom pra mim, porque eu acabei fazendo, assim, foi a época da pandemia. A pandemia teve muito problema, meu pai é empreendedor nato, ele trabalha muito com ramo de carro. Ele tem uma loja de seminovos e usados em Caxias, minha mãe é fisioterapeuta. Foi horrível, assim, no sentido familiar. Eu, à época, tinha uma pessoa muito próxima que tinha um restaurante no centro da cidade, foi derrocada. Foi muito triste, assim, no sentido familiar como um todo, pessoal, pra todo mundo. Mas pra mim, no sentido mariano, pensando pessoalmente... eu consegui concluir meus 2 mestrados, porque um era em Botafogo, ali a Unirio, e o outro era lá no Maracanã, que era na UERJ. E fazer esse deslocamento diário, que eu iria fazer mesmo, me poupou o tempo, porque foi tudo online. Então os estudos foram todos online. Então foi quando eu, inclusive, produzi muito artigo, escrevi para o Jota, para o Conjur, publiquei artigo, publiquei capítulo de livro. Então consegui otimizar muito o meu tempo, mantendo meu trabalho na procuradoria, só para deixar claro. Então, eu nunca me afastei nem para estudar. Eu sempre fiz as 2 coisas ao mesmo tempo. E aí, depois no Rio de Janeiro, eu fui chamado para ir para Brasília para coordenar os 4.000 procuradores. E, enfim, eu tinha aí 29 para 30 anos. Fui chamado, tive o prazer de coordenar, enfim, todos os meus colegas. Éramos eu, mais 3 coordenando. Eu trabalhava na parte de fazer orientação jurídica de todos. Então foi um trabalho muito bacana, que me exigiu muita experiência, crescimento, amadurecimento profissional também e pessoal. E aí nesse meio tempo de trabalho, cara, assim, o governo Bolsonaro teve várias coisas positivas do meu ponto de vista, tá? E uma delas foi permitir que os servidores de carreira se candidatassem a cargos de liderança. Então, eles abriam um aplicativo que é o SouGov, que é um aplicativo que todos os servidores têm acesso, e lá aparece um processo seletivo de recrutamento. Então, assim, você é gestor, vejamos que você é ministro. Se você quiser nomear um secretário que seja cargo de liderança, você pode abrir uma vaga no SouGov e quem é servidor pode se candidatar. Você bota os pré-requisitos lá. E aí, nesse meio tempo, eu vi uma oportunidade de trabalhar no Ministério da Economia. Sempre gostei muito dessa parte de econômica, enfim, etc. Por mais que tenha feito direito. Mas eu sempre gostei muito dessa parte que impacta a vida de todo mundo e que é importante. E eu me candidatei, fui selecionado, só que a administração pública é diferente da iniciativa privada, que tem suas burocracias. Como meu cargo é um cargo de, assim, à frente, eu sou um membro, eu só poderia sair da AGU e aí para assumir um cargo diretamente no Ministério, se fosse um cargo muito alto. Me ofereceram um cargo alto, só que não era tão alto a ponto de eu sair. Entendi. E aí a pessoa que me selecionou na época... Tinha que ter uma equiparação, né? Exatamente. A pessoa que saiu falou o seguinte, cara, um dia a gente vai trabalhar junto. E essa mesma pessoa que me selecionou, que é o Emanuel, inclusive eu agradeço muito a ele, deixo aqui um abraço registrado ao Emanuel. Ele, quando o ministro Adolfo Saxida, ele era o secretário de Política Econômica, eu fui selecionado para trabalhar com ele. Era o destino, querendo trabalhar realmente com o ministro Adolfo e com o Emanuel. O ministro Adolfo foi nomeado ministro de Minas e Energia em 2022. O Emanuel foi junto, era o braço direito e esquerdo do Adolfo. Ele falou o seguinte, ele mandou mensagem, ele falou, você tem interesse ainda de trabalhar com política pública? Eu falei, tenho. Ele te avisou, né? Exato. Aí eu falei, tenho. Ele, então, cara, eu tô te chamando, o ministro Adolfo, chamar ele de Adolfo. O Adolfo tá querendo formar uma equipe, eu confio em você, eu gostei muito do que a gente teve de troca. Porque era o processo seletivo que eu fiz no Ministério da Economia, cheio de requisitos, assim. Fiz análise de projeto de lei, fiz várias coisas e dei pitaco em algumas questões que ele me fez de entrevista, entendeu? Ele falou, gostei muito do seu posicionamento, acho que você vai agregar muito para você coordenar toda a área de óleo, que é petróleo, gás e mineração do país todo. Eu falei, beleza, mas eu vou ir conversar. Eu fui lá, conversei com ele, sentei, a gente bateu um papo, ele falou o seguinte, olha, você... Ele falou, eu quero trabalhar com você. Eu falei, Manuel, eu só tenho um problema, que é a questão do cargo.
Ele, não se preocupe, que quando eu te chamei, eu já deixei separado no cargo dentro do gabinete do ministro. Então, eu virei diretor de programa dentro do gabinete do ministro para coordenar toda a área de óleo, gás e mineração do país. Então, foi uma experiência sensacional. Eu lidei muito com o deputado, com o senador. Vi que lá era o local em que a política poderia ser muito bem concretizada e encaminhada por pessoas de propósito. Tem muitas pessoas boas que trabalham no ministério. Acredito nisso. E eu tinha uma visão que as pessoas pouco trabalhavam, na verdade, trabalham muito. O ministro Adolfo era um cara que chegava às 6h30 da manhã, saía meia-noite, meia-noite e meia, era todo dia assim. Tanto é que eu cansei de chegar de manhã cedo, 7 horas, saía 10, meia-noite, então nunca teve problema, assim. A gente sempre foi pessoas muito dedicadas em prol do país, então lidar com pessoas assim era muito bom. Era muito bom. Então foi uma experiência sensacional, só que houve a perda da eleição. A gente, enfim, pode discutir diversas coisas sobre isso, mas houve uma mudança de governo, pediram para continuar e eu falei, olha, por questão de princípios e valores eu não vou continuar. Boa. Eu vou voltar para a AGU, para o meu cargo efetivo, que eu já tenho quase 10 anos. E aí foi ótimo também, cara, que me deram um projeto piloto para tocar. Quando eu voltei para a AGU, na AGU, falaram o seguinte, olha, a gente tem esse projeto aqui, o que você acha de ser coordenador? O nome do programa se chama Pro Estratégia, você que está aqui nos acompanhando pode até colocar, hoje em dia é o carro-chefe, até do advogado-geral da União, é o que ele se coloca como se fosse o projeto prioritário deles. Eu tive o prazer de coordenar, uma equipe, claro, todos os meus colegas trabalharam muito, meu chefe, Fábio Monerá, a pessoa que coordenava do meu lado, que era o Paulo Maluli. Era uma equipe, né? A gente sempre faz, quando um projeto é audacioso, a gente faz isso de maneira coletiva, né? É muito difícil fazer as coisas sozinho, né, Mariano? Muito, é quase que impossível. Eu acho que a grande inteligência de alguém que é empreendedor, que é gestor, que é político, é formar equipe. Exatamente. Eu acho que isso é a grande chave para você ter sucesso no que você vai fazer. Se você forma a equipe, e é um talento formar a equipe, tá? Sim. Na minha opinião. Então, se você tem esse talento de formar a equipe, você já andou na frente de uma grande maioria. Sim, total. Né? E lá a gente formou uma equipe muito legal, assim, nesse programa. Tanto é que foi um projeto que me rendeu até uma homenagem no final do ano. Que legal. A ministra do STJ, que agora está aposentada, a ministra Suzete, me entregou uma medalha junto com a procuradora-geral. Só que naquele momento, lembra que eu tinha falado de voltar? Quando saí do Ministério para a AGU? Eu já tinha virado a chave que eu iria voltar a uma vontade antiga que eu experimentei em 2018. Eu já falo sobre ela. Que é participar da política. E eu fui me consultar, conversar, na verdade, com hoje a pessoa que é um grande líder para mim, que eu tenho o prazer de andar ao lado, que é o Paulo Ganimi, que é ex-deputado federal pelo Novo, foi candidato a governador aqui no Rio de Janeiro. Votei nele. Fez 450 mil votos, cara incrível. E eu fui lá, ele estava voltando, né? E só para deixar claro, a gente não se conhecia, né? Eu não conheço Sim. o Ganimi, não conhecia você Sim. até antes de hoje. Votei por acreditar, né? Por afinidade de pensamento ali, de ideologia. E tudo Exato. Mais. E aí foi exatamente essas palavras que o Ganimi falou comigo quando eu falei me candidatar. O Ganimi incentiva todos aqui que estão presentes, você que está nos ouvindo, ele vai sempre incentivar a se candidatar. Não se candidatar, é uma experiência que você tem que contribuir, inclusive, para a sociedade, só que tem gente que não vai querer se candidatar e tem gente que vai apoiar de outra forma. Então, quando eu falei que ele estava pensando em me candidatar e tudo mais, ele super me incentivou. Ele, cara, você é um cara preparado, você é um cara que a gente tem afinidade. Você conheceu ele lá? Eu conheci ele em 2018. Lá em Brasília? Não, aqui no Rio. Aqui no Rio? Eu vou abrindo parênteses, então. Em 2018, eu participei ativamente de uma política eleitoral que eu coordenei uma campanha de um amigo que veio a primeira vez candidato a deputado estadual. Ele tinha 26 anos, eu também 26 anos. E o Rafael Atab, hoje que eu tenho um grande prazer também de ombrear com ele. Ele é um cara que a gente sempre troca, um grande parceiro meu, um irmão, um amigo mesmo. Em 2018, ele era um executivo de uma construtora bem conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ele falou, cara, tô pedindo demissão porque eu vou me candidatar a deputado. À época, corajoso. Eu falei assim, você é louco. E ele, não, cara, eu tô cansado e tudo mais. Eu falei, eu super entendo, eu também tô cansado. Eu tava acompanhando tudo aquilo em 2018, tava o auge da Lava Jato, no sentido de mostrando todos os escândalos de corrupção, mostrando a ponta do iceberg do que, infelizmente, é a política que acontece nos bastidores. E ele falou, vou me candidatar. Ele, o que você acha de você me ajudar e tudo mais? Eu falei assim, Rafael, vamos sentar e conversar. A gente sentou e conversou, vimos que temos afinidade de princípios e valores. Falei, vou te ajudar, vou coordenar a sua campanha, então. Foi uma experiência ótima. Foi uma experiência que acendeu toda a vontade de, assim, da minha íntima. Eu falei, cara, eu quero participar de política. Só que eu não sabia se eu ia trabalhar nos bastidores ou botando a cara na urna, naquele momento. E naquele momento foi para mim marcante vários casos assim, que a gente passou, mas um me tocou muito, sabe, Lucas? Foi quando a gente foi panfletar num lugar em Jacarepaguá,
mesmo, assim, quem conhece Jacarepaguá vai lembrar de Freguesia, Taquara, mas tem alguns locais em Jacarepaguá que são isolados, que não tem nem saneamento básico. Sim. E a gente estava num desses lugares. E aí tinha uma senhora sentada, ela estava sentada na porta da casa dela, e eu, pô, cara, assim, passando, desculpa o termo, mas cocô, merda, passando na frente, sem saneamento. E aí eu tava com o santinho dele, tava panfletando antes, quando eu passei nesse lugar, eu guardei o santinho, eu não tinha coragem de dar. Eu tava com vergonha de fazer isso. 26 anos naquela época, aí eu olhei pra cara da senhora, ela falou assim, mas, meu filho, você não vai me dar o santinho, não? Eu falei, eu não tenho coragem de entregar pra senhora. Ela falou, mas como assim? Eu falei, a senhora já deve ter ouvido falar disso, de que vai melhorar, a gente vai melhorar essa parte aqui? Deve ter mais de 30 anos, era uma senhora já de idade. Eu falei, eu não tenho coragem. Ela olhou pra minha cara e falou exatamente isso. Eu não esqueço mais essa frase. Meu filho, se a gente não acreditar na sua geração, é melhor deixar a esperança de lado. E aí quando ela falou aquilo, eu até fico arrepiado, porque foi uma coisa impactante. Peguei, a partir disso, dei um santinho pra ela. E aí eu falei, olha, muito obrigado por ter falado isso, porque de fato mostra a responsabilidade que a minha geração, a nossa geração de todos aqui, tem com o nosso país, com o nosso Rio de Janeiro. Então, aquela vontade, à época, era participar dos bastidores. Tanto é que eu fui convidado para ir para a Leste, só que eu não fui por questão burocrática, para ajudar a bancada do Novo naquela época, que foi eleita, enfim. E aí quis o destino, eu me despertar em 2022, quando eu fiquei no Ministério. O Rafael até me chamou para coordenar a campanha dele de novo, a deputada estadual, que ele veio de 2022, só que eu estava no Ministério, eu falei, Rafa, não tem como, vou ajudar dentro do possível aqui, enfim, à distância. Nessa campanha de 2018, ele era candidato a deputado estadual. Ele ganhou? A gente fez 5.621 votos, arrecadando R$10 mil. A gente arrecadou muito pouco, fizemos uma votação muito expressiva. Bem expressiva, principalmente para quem não entende. E fizemos esse paralelo. A época mostrava tanto que a gente não entendia que a gente fez uma estratégia muito arriscada. A gente saiu onde o eleitorado novo era muito presente, que aquela época era muito presente no Zona Sul, hoje mudou muito o perfil do partido. E a gente fez uma campanha muito no interior do estado, na Zona Oeste. Entendi. Então, assim, cara, a gente fez viagem que hoje a gente vê. Os erros do passado são importantes para você modificar o futuro, né? O seu presente. E a gente, antigamente, fazia muita reunião no interior, cara, com 3 pessoas, 4 pessoas. Hoje, a gente não gastaria tanta energia nesse sentido, nem em alguns locais da Zona Oeste. A gente atuaria de maneira focalizada. Então, mas todos esses erros do passado, são erros mesmo, a gente tem que admitir que são erros. Sim. Mas nos fez crescer. Hoje, mudar a mentalidade para fazer de maneira mais assertiva. Então, em 2022, ele veio candidato de novo, fez 8.300 votos, ele aumentou, então fez uma campanha muito diferente. De fato, aprendeu com o erro, progrediu. Exato, fez uma campanha muito diferente. Hoje a gente tem várias mentalidades diferentes, tem uma pessoa que sabe fazer campanha no sentido de atuar de maneira assertiva, que é o Paulo Ganimi, que foi o candidato a deputado federal eleito em 2018, com quase 53 mil votos. Ele fez 450 mil votos para o governo aqui no Rio em 2022. Então, é um cara que entende muito também, é um sagaz, assim, tem uma sagacidade política muito boa. O Rafael também, quem está comigo também, da equipe como todo, tem essa sagacidade. Então, a gente está trabalhando muito nesses aprendizados que a gente teve no decorrer dos anos, sabe? E aí, 2022 foi quando reacendeu aquela vontade de 2018. Naquele comentário que eu fiz da senhora, eu falei, cara, minha geração tem muito para entregar. E eu sempre fui muita ideia de propósito. O que eu estou aqui fazendo nesse mundo? A gente tem que sempre se perguntar nisso. O que a gente está fazendo nesse mundo? Então, meu propósito a gente tem que entregar um país melhor. A gente tem que entregar um estado melhor do Rio de Janeiro, um município melhor do Rio de Janeiro. E isso, para mim, as gerações têm uma atividade para isso. Elas têm uma missão quanto a isso. Claro que algumas despertam para um lado, de deixar um legado, gerar mais emprego, gerar renda para as pessoas, como empreendedores que são as pessoas, e tem aquelas pessoas que são empreendedores que vão para o setor público. Hoje eu me considero um empreendedor do setor público, meu objetivo é resolver problemas públicos das pessoas. E a ideia de propósito veio de deixar um legado mesmo. Eu quero ter filhos, ainda não tenho filhos, mas eu quero que meus filhos não queiram sair do Rio de Janeiro, não queiram sair do país. Cada vez mais eu converso com pessoas que são ou meus amigos ou que têm algum tipo de... pessoas que são da rua, que são mães, que falam, meus filhos saíram do país. Todas elas falam contentes, porque estou correndo atrás. Só que as pessoas saíram pela falta de oportunidade que o Rio de Janeiro e o Brasil não tem para oferecer para essas pessoas. Então, isso me deixa um pouco incomodado e, na verdade, bastante incomodado, melhor dizendo, porque
como é que a gente deixa que mentes brilhantes saiam do nosso Rio de Janeiro, do nosso país, por ideia de violência, por falta de oportunidade de questão de emprego, por não ter pessoas querendo investir aqui no país, ou porque, enfim, algum tipo de atividade saia do país por diversos receios, até de recessão econômica, instabilidade política. Então isso me causa um pouco de revolta mesmo, porque não faz sentido a gente falar para os nossos jovens, a gente estudem aqui e depois saiam do país. Não, a gente tem que manter essas cabeças aqui. Até porque é um investimento, né? Exato. Educação não é barato. Exato. Para que a gente forme pro mercado exterior, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Até em função de fazer uma menção a um cara que cruzou nossos contatos, né? O Matheus Vasconcelos, um cara assim que eu sou... Sensacional, que eu adoro. E ele é um apaixonado pelo Rio. Você se considera um apaixonado pelo Rio de Janeiro também? Ou você é um apaixonado pelo Brasil, que por enquanto está começando a política no Rio e pensa em galgar os caminhos para ampliar? Sim. Cara, assim, para mim, uma coisa não exclui a outra, mas minha cidade natal, onde eu amo, onde eu tenho minhas raízes, é o Rio de Janeiro. E a gente conhece na palma da mão, né? Eu sou um apaixonado pelo Rio. Cada vez mais que eu conheço mais o Rio a fundo, mas eu falo assim, cara, esse lugar é incrível. É demais. É demais, assim, toda vez que eu vou na Quinta da Boa Vista, cara, eu fico... Meu irmão, isso aqui é lindo, cara. E vai mesmo, porque ontem eu vi que você estava fazendo story lá, filmando o pessoal no laguinho ali. Eu moro perto, eu sei. É muito legal mesmo. Não, é legal. Eu fui num campeonato lá, nunca tinha ouvido falar desse esporte. Eu tava fazendo um trabalho, eu sempre vou para conversar com a população, saber o que tá acontecendo. E aí teve um esporte de quadribol. Você lembra do quadribol do Harry Potter? Lembro. Fizeram um esporte desse. Ah, é? Muito curioso, aliás. E tava tendo uma competição. Eles têm um campeonato brasileiro, nem sabia. Sim, tava tendo um campeonato carioca deles. Eles me chamaram quando eu fui há 2 semanas atrás lá na quinta. Eles me chamaram pra ir lá no domingo de novo. Eu fui lá, falei, vou lá pra, enfim, ver como é que inclusive funciona a questão e visitar sempre a Quinta da Boa Vista. Cara, eu fico impressionado como a Quinta da Boa Vista é um lugar lindo, cara. E tem gente que vai pro exterior. E frequentadíssimo. É muito, cheio. Muito, é sempre cheio. Muito. E você vê que dá pra explorar muito mais ele e deixar muito mais cheio. Assim, no sentido de família. A ideia das pessoas aproveitarem e ter o seu lazer. Muita gente ali, é um aspecto muito familiar. Já tem muita gente fazendo piqueniques lá, pessoas fazem festa de aniversário lá. Casamento, já vi. É lugar, assim, é incrível. É incrível. Pena que o museu não está aberto, ainda está fechado desde que ele, enfim, houve aquela tragédia. Do incêndio. O zoológico melhorou, mas tem muita gente reclamando da questão do preço, que as pessoas não conseguem mais ir, enfim. Tem umas coisas para melhorar. Se a gente for parar ali e garimpar, tem muita coisa para melhorar. Os quiosques podem ser muito mais bonitos ali, padronizados, que as pessoas vão querer sentar cada vez mais e consumir. O empreendedor ali que está vendendo o almoço, vendendo um lanche, vai com certeza ter muito mais pessoas se for um lugar muito melhor estabelecido. Então, assim, tem várias questões ali. Tem um circo ali do Marcos Frota. Então, tem várias coisas ali e eu fico só abismado com a beleza daquele lago, cara. Assim, eu fico encantado toda vez que eu vou lá e falo assim, cara, esse lugar é muito bonito. Muito legal. Todo mundo que sai... Eu sou apaixonado por ele, tá? É muito surreal. Eu vou muito... Ali tem uma feira, é um food park, né? Que eles criam ali. Adoro, porque tem umas bandas de rock, eu gosto de rock e tal. Então eu vou, assim, levo minha esposa, meus filhos, a família da minha esposa, todo o Rio Grande do Sul, quando eles vêm, eu faço questão de, vamos ali na Quinta da Boa Vista. Eu quero ir na praia. Não, tu vai na Quinta da Boa Vista comigo. Mas porque assim, as pessoas pensam em Rio de Janeiro muito praia. Praias são ótimas no Rio de Janeiro, paradisíacas, a gente não tem como negar isso. Mas existem parques da cidade que são incríveis. Aqui da Boa Vista é só um dos exemplos. São assim. Mas é um baita exemplo. É um baita exemplo que é magnífico, assim. E quando eu fico conversando com pessoas que viajam pra fora, tem gente que fala assim, cara, o Central Park, desculpa, é um lixo do lado daqui da Boa Vista, assim. O lugar bonito pra caramba aqui da Boa Vista. Foi o que você disse, é um clima muito bom, familiar ali. Tem um estilo de alma do Rio de Janeiro mesmo, né? De pessoas se divertirem. Vi ontem pessoas tirando foto de formatura lá, enfim. Então, são locais disso. Eu vejo cada vez mais o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma vocação por natureza. Deus já abençoou esse local mesmo. É o único local em que a gente tem praia, a gente tem montanha rodeando, a gente tem tudo aqui, tem lagos, enfim. Então, para mim, o Rio de Janeiro tem muito uma vocação, só que a gente está cada vez mais indo para o poço. E, infelizmente, não só o Rio de Janeiro, mas como o Brasil como um todo. Então, quando você disse assim, você é um apaixonado pelo Rio? Sou um apaixonado pelo Rio. O que você está pensando? Assim, eu estou iniciando uma trajetória.
Infelizmente, ainda que a gente viva numa federação, ou seja, que os estados têm sua autonomia, muito poder ainda é concentrado em Brasília, na União. Então, se a gente quiser melhorar o Brasil e, por consequência, o Rio de Janeiro, a gente tem que fazer uma caminhada a nível federal. Mas hoje eu estou muito preocupado no que a gente pode entregar pela cidade. A cidade, e aí, no cargo em que eu serei a partir de 16 de agosto, com o vereador, então, assim, candidato a vereador, eu fui confirmado já na nominata do novo, do 52, mas hoje eu estou muito preocupado com a cidade, porque a cidade tem muita coisa que está omissa. A cidade está bagunçada. Eu, assim, Jacarepaguá, eu vou cada vez mais, cara. Fico abismado. Ontem eu estava na Taquara no sábado, não dá para passar na calçada, pô. Porque as pessoas estão vendendo ali ambulantes, colocando tendinhas que não dá. Quem é idoso, cadeirante, consegue passar, qualquer pessoa não consegue passar. Qualquer pessoa, tá um absurdo. E às vezes as pessoas acham assim, poxa, mas ele vai acabar com o camelô. Não é organizar. E dá pra organizar, né, Mariano? Dá pra organizar. E funciona pra todo mundo se você organizar. Funciona pro cara que tá ali vendendo, se ele tiver uma licença pra vender, se ele tiver um local específico pra vender, porque as pessoas vão procurar ele no local certo, né? Ah, mas, poxa, vai acabar com o meu trabalho. Não, vai organizar, vai colocar no lugar certo, vai fazer com que as pessoas se dirijam de fato pra ele comprar, né? Eu acho que isso é muito legal. Porque assim, as pessoas... Eu ouvi isso de um apoiador, estava no aniversário, ele falou o seguinte, cara, as pessoas começaram a criar uma cultura de que quem é trabalhador pode fazer tudo. Não é verdade. Na verdade, a gente tem que ter a consciência de que primeiro a gente tem que respeitar as leis para deixar uma cidade organizada. Esse é o primeiro ponto. E todo trabalhador, a prefeitura tem que incentivar e arrumar um espaço para esses caras trabalharem. Perfeito, também então, acho. assim, lá, quem é de Jacarepaguá talvez vai lembrar, existia um lugar que se chamava Feirinha do Seduc. Eu gosto de dar muito esse exemplo, assim, que com certeza na Tijuca deve ter algum local, em que ficavam todas as pessoas que a gente chama carinhosamente de muambeiros, que levavam tudo de roupa e tal, enfim, vendendo ali seus trabalhos na ideia de eletrônicos, de roupas, ficavam nessa Feirinha do Seduc. Cara, era super organizado, todo mundo frequentava ali e era muita tendinha de ambulante. E ali era um mercado concentrado. É que eu falo o seguinte, Jacarepaguá e vários outros locais merecem mais espaços como a Feirinha do Seduc. Para que pegar essas pessoas que estão fazendo o seu trabalho legítimo e colocarem elas em outro lugar. E a prefeitura tem que fazer isso. Para colocá-las em algum lugar, mas ela não dá pra a gente admitir que as pessoas vão ficar na calçada, pô. Não dá. A calçada é um local público. E eu fiquei abismado. E lembrar do comerciante, né? Exato, porque esse é um outro problema. Além da calçada, o cara que trabalha, o cara que tem uma sapataria formal, ali uma lojinha, o cara paga aluguel, paga o imposto, paga a conta de luz, paga os funcionários, paga tudo. O cara que é um empreendedor ambulante que está na frente, que vende sapato também na calçada, ele não paga nada, ele só recebe, enfim, às vezes nem é formalizado na questão do MEI, ou seja, há uma concorrência desleal. Bastante. Desleal, porque o cara está totalmente formalizado ali, trabalhando na legalidade, o outro está trabalhando na informalidade e na ilegalidade, porque está ocupando espaço público. Isso está gerando o fechamento de várias lojas. Isso acontece não só em Jacarepaguá, como no Rio de Janeiro, como todos. Lojistas estão fechando suas lojas porque estão vendo de concorrência desleal. O cara vende numa loja um sapato por R$100, o outro na frente, o mesmo sapato, ele pode vender por 60, por R$50. Por quê? Porque ele não tem os custos. Os custos são de qualquer formalização. A gente pode discutir que tem que baixar o valor dos impostos, dos tributos, estou de acordo. Mas antes a gente tem que deixar muito claro que é o seguinte, a gente tem que dar preferência a quem é lojista. Porque o lojista centralizado num lugar organizado deixa a cidade com aquela ideia de que não existe uma terra sem lei, na verdade é uma terra com lei, que é organizada, porque toda desordem leva à sensação de insegurança e à sensação de que a gente está numa terra sem lei, no faroeste. É isso que o Rio de Janeiro vive hoje. O Rio de Janeiro vive uma ideia, situação de que você acha que você pode fazer qualquer coisa. Você acha que você pode parar, abrir uma cadeirinha no meio do local e começar a tomar uma cerveja, fumar um cigarro, botar a galera aí sentada em qualquer lugar, calçado. Não é. Se a gente quer viver numa cidade organizada, uma cidade em que vai prosperar, a gente tem que viver numa cidade segura e uma cidade organizada para a gente ter prosperidade. Eu concordo com você nesse sentido, mas acho que é um desafio muito grande. Porque Sim, total. Culturalmente o carioca é isso. Né? Sim. Culturalmente é isso. Então, assim, tem que criar esse movimento de educação das pessoas. Olha, você precisa entender que aquele cara que está ali, ele tem um monte de imposto para pagar e tudo mais. Não bota aqui na frente, mas é um desafio, Mariana. Não, é um desafio. Mas por isso que, assim, não dá para a prefeitura só apenas pegar e retirar os caras e voltar. Isso aí. Tem que falar o seguinte, cara, vai ter outro local lá.
E aí arrumar um outro local e falar o seguinte, olha, todo mundo vai pra lá, vai dar prioridade que inclusive quem tava trabalhando ali já, vai pra esse local. Perfeito. Vai pra esse local, beleza. E tem lugar, né, cara? Exato. Aí se a pessoa tá ali e volta, cara, aí tem que ser uma punição pesada. Tem que ser uma punição pesada e não é repressão do jeito que o pessoal tá falando. Educação. Exatamente. E pra ser o seguinte, pedagógico. Cara, você não pode estar, já te deu oportunidade lá. Ah, mas eu não tenho espaço. Vai procurar outro lugar. Infelizmente, porque não dá pra gente admitir. A vida é assim. Exatamente. A vida é assim. Então, assim, as pessoas têm que ter essa consciência. É que eu falo muito. O Rio de Janeiro é um paciente morrendo na UTI, que ele precisa de remédios amargos. Eu sei que culturalmente o Rio de Janeiro passa por isso, mas a gente tem que dar também um recado de que a gente não compactua com a desordem e muito mais do que isso. A gente não compactua com quem é ambulante que trabalha na ilegalidade mesmo. Por exemplo, venda de celular roubado. A gente tem muito na Uruguaiana. Na Uruguaiana, todo mundo que vai botar a localização, se demora de celular, estão lá. Todo mundo sabe. Por que a prefeitura não pega esses caras que trabalham com celular roubado e caça o alvará? Acabou, caçou, suspendeu o alvará. Ah, mas tadinho. Não, tadinho não. A gente está estimulando o crime. A gente está estimulando um braço financeiro do crime se a gente mantiver isso. Então, assim, a gente tem que cortar. A gente tem que cortar isso mal pela raiz. E aí é o que eu digo. Às vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, mas esse cara é muito extremista. Não é extremista. A gente só se acostumou com o caos. O Rio de Janeiro se normalizou com o caos. Ontem eu fiz... Como eu falei, o carioca, infelizmente, se tornou isso, porque é muito tempo sem regra. Sim. E a gente vem também de uma situação que você já deve ter ouvido um monte de vezes falando sobre isso, de os 3 últimos governadores da gente foram presos. Sim. Né? O Eduardo Paes não foi preso porque, não sei, né? Mas aí o espelho do filho é o pai. Sim. Quando você olha o político, quem tá no topo, principalmente pra essa galera que você tá se referindo ali, ela olha pro político e fala assim, pô, isso daí olha aí, pô, eu vou fazer aqui, que é muito menor do que o dele, pô, aqui não vai dar nada pra mim. Né? Essa sensação também vem muito do que é o político hoje no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem essa questão de, cara, o político ser o político sacana, safado, sabe? De ficar muito voltado pra fazer os movimentos pra próxima eleição. Né? E a gente precisa ficar atento, você que vota, fica atento pro que tá acontecendo em volta de você e malde as coisas. Olha e fala assim, poxa, mas ele passou o mandato inteiro sem fazer isso, agora esse cara que é candidato a vereador apareceu aqui na minha porta agora, né? Esse prefeito tá asfaltando aqui, mas esse asfalto tava bom, por que ele tá fazendo isso? É para dizer que fez 50 milhões de quilômetros no Rio de Janeiro de asfalto. Então a gente tem que ter isso, né? Mas eu acho que assim, o desafio é grande. E aí, uma dúvida que eu tenho é, Mariano, você estava lá com a tua vida legal, procurador federal, o que te deu na cabeça, cara? Vou virar político. Por que você fez essa guinada? Você falou, é uma grande vontade e tudo mais, mas você não acha que é um pouco de loucura, não, cara? Cara, é loucura, mas a gente tem que incentivar loucuras positivas. Então, assim, eu fiz pela ideia de propósito mesmo. Foi uma virada na minha cabeça, assim. Minha mãe me ensina muito sobre ciclos de vida. E tudo na vida tem ciclos. Então, eu, assim, tenho uma paixão pela Procuradoria, tenho muito orgulho de fazer parte e ter feito parte da Procuradoria, mas é um ciclo que, para mim, se encerrou no sentido do coração mesmo, de verdade. Para mim, a minha vida hoje, ela se completa a gente trabalhar em favor de deixar um legado para a população como um todo. Porque é aquela ideia de geração, lembra que eu disse? Minha geração hoje tem 32 anos. Eu tenho 32 anos hoje. Tem que deixar a longo prazo, nada vai ser a curto prazo. Todas essas mudanças que a gente está conversando vão ser a longo prazo. Só que a gente tem que insistir, a gente tem que começar. E para mim, a gente tem que começar a partir de agora, senão o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo, a gente vai virar uma grande Índia ou uma grande África. E aí nada contra esses países, mas é verdade, é uma pobreza escancarada nesses países. Então assim, o Brasil é rico por natureza. A gente quer um país do futuro, aquele Brasil do futuro que a gente sempre ouviu, então a gente tem que começar agora. A gente tem que começar com medidas sérias, de curto, médio e longo prazo. Então para mim foi a virada de chave em que eu aceitei inclusive a receber menos, eu já estou perdendo salário por conta do meu afastamento da Procuradoria, mas é um risco que eu assumi não só para mim. Eu imagino conflito interno, até você se convencer de que, porra, essa é minha missão mesmo. E trabalhar, cara, com o pessoal dentro do ministério que queria entregar bem do país, eu vi que dava para fazer. Cara, aquilo foi uma motivação muito grande. Grande a ponto de falar o seguinte, cara, é isso que eu quero fazer pra minha vida. É isso que eu quero seguir, porque se eu não seguir por esse caminho de propósito, é mais fácil a gente deixar de lado e sair do país. Mas é o que eu não quero fazer. E para você não era difícil, né, cara? Era com um currículo desse aqui. Então, assim, eu realmente tô abrindo mão das minhas coisas pela uma vontade
de que não é só minha, é uma vontade da gente deixar um legado pro país. Tem assim, eu falo o seguinte, a vontade individual de ir pra política surgiu minha, individual. Porém, ela deixou de ser individual, cara, quando as pessoas começaram a abraçar o projeto. Então, eu sou apenas a cara de um projeto de mudança de esperança que eu carrego, que é que eu quero concretizar, que pessoas que querem deixar um legado para o país, um legado para o Rio de Janeiro. E deixar um legado muito claro em que a gente vai deixar um país seguro, um país com riqueza, um país em que o empreendedor vai ser visto como parceiro e não como inimigo, um país em que a gente vai ter um sistema de segurança que funcione, um país que a gente vai ser organizado, um país que vai ter uma educação de qualidade, principalmente desde a base, com crianças não esperando sem fila na creche, que permite que as mães que são solteiras, que é a maioria das famílias aqui do Rio de Janeiro, consigam voltar ao mercado de trabalho, porque vai ser onde deixar seus filhos, onde a gente vai ensinar para as crianças a questão de civilidade, de cidadania, que a gente perdeu no decorrer do tempo a ideia de ensinar a questão moral e cívica. Então, esses pontos todos, para mim, tem que se resgatar, a gente botar o país nos trilhos de novo. E a gente só vai fazer isso se a gente participar. E a nossa geração, né? Exatamente. Isso, como procurador, eu tinha meus limites. Eu conseguia colocar algumas coisas, mas eu tinha meus limites. Na área política, a possibilidade é uma infinidade, ainda que seja complexo. É o que eu sempre falo. As pessoas falam assim, mas uma andorinha só não faz verão. Eu sempre respondo o seguinte, uma multidão inicia com uma pessoa. E hoje eu tenho a prova de ajudar, eu tenho o prazer e o orgulho de ajudar a bancada do Novo, lá no Congresso, de derrubar várias coisas do governo Lula. Uhum. E isso eu vejo que são só 3 deputados e um senador. Ou seja, se tu parar a pensar, nem 1% da quantidade que tem de parlamentares, que são 584, e ainda assim consegue ser... Mudança. Exatamente. Consegue mostrar que o governo está errado, consegue suspender coisas que o governo faz errado. Então, assim, isso eu vejo que dá para fazer, entendeu? Acredito que muito em função hoje, a política ela está muito afetada pela internet. Pela possibilidade da gente se comunicar com as pessoas através de rede social, enfim, dos canais digitais que a gente tem, né? A gente tem a última campanha aí do último presidente, do Bolsonaro, que eu acredito que está muito relacionada à boa utilização do mundo digital, né? Até porque, poxa, o Bolsonaro, anos antes de se candidatar de fato ali à presidência e de fato ser um candidato elegível, né, no páreo, ele era o cara que ia na Luciana Gimenez, pô. Uhum. Né? Era o cara que a gente olhava assim, cara, que cara extremista, que cara doido, né? E no final das contas, eu gostei do governo dele, né? Votei nele para que voltasse. E aí, uma pergunta que eu vou te fazer mais pro final com relação à urna, não sei se a gente pode falar disso, mas a urna é complexa em termos de crédito popular, né? Mas uma coisa que meu pai me ensinou: vote, principalmente no vereador, tá? Sim. Vote no cara que você encontra na padaria. É isso. Vote no cara que você encontra na padaria. Por quê? O vereador, normalmente, é o cara que você vai encontrar no teu bairro, na tua região, e é o cara que você vai poder bater no ombro dele e falar assim, opa, ou elogiar, ou, opa, cara, o que você prometeu lá na tua campanha? Você não tá fazendo. Eu, por exemplo, votei durante muito tempo no cara que eu encontrava ali da Tijuca, que eu moro na Tijuca, no cara que eu encontrava e me decepcionei. Porque um dia que eu encontrei com ele, mais de uma vez eu encontrei com ele, depois eu tava na rede social dele, ele me deu um esculacho na rede social, né? E aí, que eu cobrei dele, algo que também não devia ter cobrado, mas, enfim, que tem nada a ver com o que ele prometeu, que era relacionado ao automobilismo, que é o meu mundo, né? Mas que ele foi contra, né? Então é isso, eu acho que assim, hoje, se você vai procurar um candidato, procure o cara, principalmente nesse campo de vereador, o cara que existe, o cara que tem rosto, que tá ali. Não olha aquele cara que você nunca viu, que você, sabe, ou então que só apareceu no momento da campanha. Olha a história, olha tudo que tá em volta, entendeu? Olha a rede social do cara, perceba se não é um negócio fakezão ali, se é um cara que só apareceu no momento da rede social, sabe? Então, isso faz muito sentido. Você usa os meios digitais também para te ajudar? Cara, eu uso, tanto é que a rede é @sigomariano de todo, YouTube, TikTok, enfim. Então, galera, inclusive, siga lá novamente, fazer meu jabá. Mas só pra você entender, o @sigomariano, as redes sociais, cara, eu sempre fui um cara muito low profile antes de participar e de tomar decisão da política. Ou seja, eu não tinha rede social direito. Na verdade, eu fui ter por conta da decisão e foi o que você disse. Hoje a rede social, que pra mim é o seguinte, Lucas. A rede social
é apenas uma praça fictícia em que você consegue falar com o máximo de pessoas. Bom, basicamente é isso. É um meio para você utilizar para se comunicar com as pessoas. E eu, como à época, ficava muito focado de entregar o melhor na procuradoria, eu não tinha motivo para, na rede social, me posicionar sobre algumas coisas. Me posicionava com meus amigos, conversava sobre vários assuntos com meus amigos, mas não para as pessoas que não me conheciam. E quando eu tomei a decisão, falei, olha, eu vou me candidatar e tudo mais, foi setembro do ano passado, só para você saber, que eu tive o Instagram. É mesmo? É. Se você for olhar, na verdade, eu criei o Instagram em 2019, mas eu não usava. Eu nunca usei. Eu pensei em criar. Lembra a questão de ser professor? Eu criei para fins profissionais. Só que eu não toquei aquilo, fui tocar, fazer outras coisas. E eu voltei assim a usar mesmo. Tanto é que eu nem sabia minha senha. Eu tive um trabalho do caramba. Eu não usava nada. O Facebook não usava mais nada. Só vejo minhas últimas publicações. Meu Facebook até foi hackeado no início do ano, porque eu estava tendo tanto um crescimento exponencial que hackearam, infelizmente. Mas meu Facebook antigo, você vê que as minhas publicações eram de 2019, 2018. Eu não usava. Nunca usei assim. Eu sempre fui um cara de escrever mais. Você vai ver artigos meus de 2021, 2022, capítulos de livro de 2023. Mas posicionamento nas redes sociais começou a ser agora. Porque antigamente eu me posicionava com os amigos. Lembra que eu te falei no início? A gente pode falar o que você quiser. Falou das urnas? A gente pode falar, não tem problema nenhum. Eu sempre me posicionei em tudo que falava. Sempre gostei de conversar sobre política também. Então, esses pontos eu só comecei agora a me posicionar de maneira externa. Só que eu concordo muito com o que você está dizendo, dessa ideia das pessoas procurarem quem está nas ruas. E aí, quando eu falo que está nas ruas, não é apenas o cara que você vai... E aí, assim... se eu pudesse acrescentar, não é apenas exclusivamente o cara do seu bairro, mas é o cara que não tem vergonha de aparecer no seu bairro para te ouvir e para você também dar o feedback. É o cara que existe. Cara. Exato, porque a pessoa depois que entra, todo mundo fala assim pra mim, mas você vai sumir? Eu falei, cara, não, eu vou ter minha vida e ainda vou aparecer aqui. Aliás, eu faço questão de fazer prestação de contas, porque foi o que você disse, porque o cara votou contra um projeto. Talvez você for lá falar com o cara, o que ele deveria fazer? Galera, eu vou fazer uma reunião X para falar de prestação de contas. E você ir lá e discutir, ele fala o seguinte, eu vou te explicar o porquê eu votei de determinado jeito. Tá, explicar. Beleza? Você pode concordar ou não, com o ponto de vista. E ok, só que você, enquanto, e eu tô falando, eu me sentiria assim, enquanto eleitor, mas o cara deu a cara a tapa e apareceu aqui para explicar as razões dele. Ainda que eu não concorde com ele. Ainda que eu não concorde com ele. Mas o cara foi lá, foi cidadão suficiente, e aí foi político suficiente, para chegar e falar o seguinte, olha, tô aqui, minhas razões foram essas, estou aqui dando a cara a tapa, para vocês me falarem os problemas, para eu explicar como é que está o mandato, o que a gente não conseguiu avançar e o porquê não conseguiu avançar. Esse porquê é muito importante para as pessoas entenderem. Então, para mim, isso tem que ser feito. As pessoas falam o seguinte, mas você vai fazer isso? Vou. E aí, quando inclusive as pessoas chegam para mim, Lucas, falam o seguinte, eu vou dar uma pesquisada, eu não vou prometer nada agora. Eu falei, que bom. Eu fico feliz. Por quê? Porque é esse tipo de país que eu quero viver. É um país que as pessoas vão buscar em quem elas querem votar. É isso aí. Então, assim, elas vão votar não porque foi um amiguinho que indicou, mas, isso aqui fez sentido. Esse cara aqui, é preparado. Esse cara aqui falou uma coisa que pra mim faz sentido. Vou votar nele porque o propósito dele, as pautas dele são que eu concordo. E, cara, ótimo, que bom. Porque é assim que a gente vai construir um país. Assim, é um país que a gente quer, um país do futuro, um Brasil do futuro, um Rio de Janeiro do futuro. Então, pra mim, esse tipo, quando as pessoas me falam o seguinte, eu gostei de você, vou te apoiar, conta comigo e tal. Eu ainda falo o seguinte, aí as pessoas falam assim brincando, mas eu vou cobrar depois. Eu falei, não, cobre. Eu não quero que você, passado 6 de outubro, que vai ser o dia da eleição, como virar essa página da vida, o cara vai tocar a vida. Eu sei que muita gente faz isso, mas eu quero que você me cobre. Eu quero que você chegue e fale pra mim quando que você, assim, não errou, porque me cobrar. Porque quando a gente participa ativamente da política, a gente não deixa a cidade ficar do jeito que tá. Uma cidade bagunçada. A gente tem uma falta de educação, sentido educacional mesmo, Sim. né? Dos cargos políticos. Sim. Né? Eu acho que, principalmente no ensino médio, deveria... você falou do moral e cívica, que a gente não tem mais, mas eu iria no sentido de que, olha, eu acho que devia ter, principalmente chegando perto da idade de 16 anos, onde o adolescente vota, eu acredito muito que nessa última eleição o Lula ganhou em função do movimento que fez nos jovens adolescentes ali, né? Foi um diferencial muito grande, um monte de gente ali enganada, que não sabia do que estava falando e votando nele. Né? O cara não tem conhecimento quando ele
governou, o cara nem era nascido e muitas vezes já votou agora, né? Então, eu vejo que assim, falta assim, um grande conhecimento do que é cada cargo, do que é o poder legislativo, do que é o judiciário, do que é o executivo e o que faz o vereador, o deputado estadual, o deputado federal. Essa divisão tem que ser falada, tem que ser ensinada, assim como ensino de economia também, o valor do dinheiro, né? E aí eu queria que você me dissesse assim, Lucas, eu como vereador consigo fazer tal coisa. Sim. Porque isso é legal. Até porque, para quem vai votar em você tem que saber o que eu posso cobrar. Porque não adianta eu cobrar do cara, eu quero uma lei. Não, o vereador não vai fazer isso. Ele vai se organizar para vir com projetos de leis municipais e tudo mais. O que você como vereador vai poder fazer? Cara, vou resgatar aquela ideia pela qual foi criado o Poder Legislativo, que é fiscalizar. Primeira coisa. O Poder Legislativo, a gente fala de muito produzir leis, só que o Poder Legislativo faz uma coisa principal, que é fiscalizar o Poder Executivo. Uhum. O Poder Executivo é o que executa, geralmente na prática, as políticas como um todo. Tá? Ótimo. O Poder Legislativo ele serve para fiscalizar e para legislar. O que eu digo enquanto vereador é tratar de assuntos municipais, certo? Uhum. O que os assuntos municipais, para mim, são os principais hoje? Você deve ter percebido que meu ponto principal de pauta é a ordem e segurança pública. São os dois que eu vou atuar, principal. Atuar na parte de educação, saúde, vou atuar. Mas a gente, quanto vereador e quanto político no geral, tem que ter foco. Pessoa, no sentido geral, tem que ter foco. Hoje, se eu pudesse falar dos 100 dias, que se Deus quiser, vai me permitir falar dos 100 dias de mandato, o que eu vou fazer? Cara, a primeira coisa que eu vou buscar é um portal na transparência de todas as contratações que a prefeitura faz, para saber qual foi a empresa, qual foi o valor, qual foi o objeto, se essa empresa foi contratada por quais secretarias, se ela já foi penalizada por outros estados, outros municípios, e por que ela não foi contratada pelo município. Isso tudo dá para fazer. Eu já tenho conversado com muitas pessoas. E é uma expertise que você traz da Procuradoria. Exato. Né? Porque você aplica aqui hoje. Perfeito, achei ótimo. Então, esse vai ser o primeiro ponto. E depende só de mim, nesse caso. Quanto eu preciso de mais ninguém. E na dependência de apresentar projeto de lei, eu vou precisar de outras pessoas. Mas o que eu vou fazer, basicamente? Vou buscar aquilo que eu acredito que é importante para a cidade. Por exemplo, vou te dar um problema prático que a gente está vivendo. O 1746 aqui na cidade. Hoje, quando eu vou conversar com a população no sentido geral, todos falam para mim, cara, 1746 não funciona mais. Difícil mesmo, Zé. Eu não tenho resposta, ou se eu tenho resposta, uma resposta, desculpa, sem motivo nenhum, e as pessoas simplesmente, desculpa o termo, estão cagando para isso. O 1746, se parar pra pensar, não é ruim, é um canal bom, no sentido de política. O contato do cidadão, para o cidadão pedir fazer um atendimento, e ele ser o fiscal dos problemas, que a prefeitura precisa de olhos. São os olhos mesmo que eu estou dizendo, os olhos. Perfeito. É o cidadão falar. E aí, só que qual é o grande ponto? Hoje existe uma caixa preta no 1746. Você não sabe quantos pedidos chegam, você não sabe quantos pedidos foram atendidos, você não sabe quantos pedidos foram negados, quais foram os motivos que eles foram negados, você não sabe quais foram as demandas, em quais zonas foram as maiores demandas. Você não tem isso aberto ao público, você sabe do seu pedido. Você vai botar o protocolo lá para saber. Só que você não sabe se o Mariano fez um pedido do mesmo sentido, da mesma reclamação há tanto tempo. E aí, para mim, abrir a caixa preta, isso pode ser feito por um projeto de lei. Tratar o 1746 como uma política pública em que tem que seguir vários princípios. E um dos princípios principais é ter um painel disponível ao público que ele pode olhar e fiscalizar. E aí, contar com instituições e até os vereadores, que o papel é fiscalizar, lembra de fiscalizar? Cara, é o seguinte, 3 pessoas reclamaram de poda de árvore num local X, no mesmo local. E isso em períodos diferentes. Foi a prefeitura falar? Não atendeu. Por que não atendeu? Qual foi o motivo? E cobrar o secretário de ordem pública, que fica falando que está fazendo, deixando a cidade ordenada, não está. Porque o canal de comunicação que é para deixar a cidade ordenada, que é o 1746, não está seguindo o seu objetivo. Não está sendo efetivo e eficiente. Então, abrir essa caixa preta é o primeiro momento. É a primeira coisa que eu queria fazer. E a segunda coisa que eu queria fazer, a gente fala muito sobre a indústria da multa aqui no Rio de Janeiro, certo? Existe uma legislação federal que fala o seguinte, ô Lucas, olha, todos os valores de multa arrecadada de trânsito tem que estar no painel público para toda a população saber que ela tem que ser gasta com 4 finalidades. Fiscalização, educação, monitoramento e... São 3, quer dizer, são esses 3. São esses 3. Monitoramento, fiscalização e educação de trânsito. Hoje eu não sei quanto a prefeitura arrecada de multa de trânsito. Deve ser muito. Eu não sei se a prefeitura está destinando para essas 3 finalidades.
porque a gente fala muito na ideia de melhorar o trânsito. O Rio de Janeiro tem 12 mil cruzamentos, a cidade toda. 12 mil interseções que a gente chama. A gente não sabe o quanto é utilizar de fiscalização, que a gente poderia utilizar, inclusive, para programas que melhorem o nosso grande estresse como população, que todo mundo sofre, que é o trânsito, além da violência. O trânsito hoje, você tem vários programas que a Prefeitura até de São Paulo está utilizando, que são semáforos inteligentes, que utilizam o tempo em GPS para ver se, por exemplo, uma avenida ela está tendo algum tipo de congestionamento, todos os sinais vão ficar liberados no verde por um período de tempo para melhorar o fluxo. Ótimo. Isso já está fazendo. Isso tem um sistema, inclusive, do Google também, que fizeram uma parceria com a Prefeitura, mas não expandiram isso, que é o chamado Green Light. Isso acontece só na Nossa Senhora de Copacabana e parou por aí. A gente pode expandir isso para o município do Rio de Janeiro todo, se a gente abrir a caixa preta das multas do Rio de Janeiro, porque falar o seguinte, tem que destinar para isso. Já tem uma legislação federal determinando. A Prefeitura está se omitindo. Inclusive, eu vou agir sobre isso. Então, assim, são esses 2 exemplos que eu estou te dando e vários outros que a gente poderia aqui falar, em que o vereador pode fazer. Pode fazer apresentação de um projeto de lei. Quer dizer que o projeto de lei vai ser aprovado rapidamente? Não. Mas a gente vai apresentar, e aí a ideia é de vencer a guerra da informação que a gente vive hoje. É ir para a mídia e falar o seguinte, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. População, você concorda? Pô, concordo. E aí deixar isso pro RJTV, lá pro Tino Júnior, lá na Band, para falarem sobre isso. Ah, um vereador quer fazer tal projeto e tal. E aí vir a opinião pública e abraçar, porque eu duvido que os vereadores, 51 vereadores que tem hoje no Rio de Janeiro, eles vão ir contra o que a população está clamando muito. Claro que você vai falar assim, mas tem umas coisas que eles não fazem, como por exemplo, cortar os benefícios deles. Eles quererem cortar na própria carne é difícil, mas fazer coisas que não tem nada a ver com a carne deles, fica difícil eles sustentarem. Então, assim, claro que a gente pode falar dos auxílios todos que eu sou contra, que tem, a Câmara tem, por exemplo, a Câmara tem direito, os vereadores, a 1.000 litros de combustível por mês, 1.000 litros de combustível, não estou falando de R$1.000. Olha, eu ando muito, cara, eu ando muito. Eu não gasto... Você não vai gastar. Eu não gasto nem 300 litros por mês, assim. Olha que eu vou para cima e para baixo de carro. Eu fico revoltado com isso, porque assim, isso mostra que o cara abastece o carro dele, da esposa, do periquito, do papagaio, da sogra, enfim, do que for. Mas falar sobre isso, de fato, é difícil superar, porque os vereadores estão falando propriamente da carne deles. Infelizmente, eu tenho que admitir isso. Mas tratar coisas boas para a população que não tem a ver com a carne deles, a gente pode seguir para melhorar a cidade. Então, assim, esses foram 2 exemplos que eu te dei, 1746, das multas. Eu achei ótimo. Então, a gente pode falar sobre população de rua, sobre várias outras coisas que o município tem que caminhar e o vereador pode cobrar. Pode cobrar que haja uma comunicação do vídeo monitoramento que o Centro de Operações do Rio faz para o Centro de Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar para melhorar a segurança pública do Rio. Então, fazer esse tipo de mudanças dá para fazer por meio de projeto de lei. Basta querer e basta negociar com as pessoas e ganhar a guerra da informação, trazendo a mídia para perto para mostrar o que é bom para o cidadão, que com certeza a Câmara não vai querer ficar para trás. Verdade. Eu sou um grande amante da tecnologia, do digital. Então eu sempre vou dizer e vou chegar ao ponto de mostrar, e a tecnologia e o digital te ajudam nisso, porque se o cara da mídia não quiser falar, você vai ter o canal digital para poder falar ali, né? E a partir do momento que você usa o canal digital, ele também se sente na obrigação de falar. Porque, peraí, o cara tá falando lá, eu não tô falando nada aqui, eu tenho que dar ouvido para esse político aqui. E aí aquela história de o Andorinha vai fazer verão. Exato. Nesse caso, a Andorinha vai fazer verão. Exato. Porque tem que saber usar ao favor, né? E é isso. Então, papel, além de trazer a possibilidade de projetos de lei, é fiscalizar. E a fiscalização com eficácia, ela torna a nossa vida melhor. Muito melhor. E aquilo, o vereador não serve para prometer que vai asfaltar, que vai arrumar vaga na creche e vaga no posto de saúde. Isso não é papel do vereador. Na verdade, ele está comprando seu voto. É isso aí, tá vendo? Então a gente tem que ter uma chuva de realidade, talvez não seja essa a expressão, assim, a gente tem que ter uma noção do que cada um faz para justamente, esse cara tá falando, ele não vai fazer isso. Ele não pode fazer isso que ele tá falando. Então, é isso, por isso que eu acho que tem que ter essa educação, desde do ensino ali até campanha educacional no momento da eleição. O vereador faz isso, viu?
o deputado estadual faz isso aqui, tá? E aí o cara, quando ouve aquela promessa, ele fala assim, você tá falando besteira. Isso aí ele tá falando não é para mim. Exato. Assim, eu sou um grande incentivador desses ensinamentos para além de português, biologia, dentro dos colégios. Quando eu estava falando da questão moral e cívica, é um dos exemplos, mas é ensinar cidadania. É que eu falo, a escola é uma referência de cidadania. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho um projeto social numa escola. Eu nem gosto de falar muito porque, enfim, política é difícil. Às vezes as pessoas, por perseguição, vão cortar um projeto que é bom para os jovens naquele local, por perseguição, porque eu critico o governo atual, serei uma oposição propositiva ao governo, ou seja, o que for bom para a cidade a gente vai estar junto, claro. O que não for bom a gente vai falar, o que for para melhorar a gente vai falar. Mas eu tenho um projeto social, basicamente, que eu faço o seguinte: eu levo profissionais que começaram de baixo para criar estímulo de referência para os jovens. Então são pessoas que galgaram posições. E aí eu faço questão de levar, Lucas, policial, bombeiro, eu levo pessoas de profissões atuais. Para quê? Para as pessoas, empresários, para as pessoas abrirem a mente, tirar, por exemplo, essa ideia de que a polícia é uma instituição ruim. Na verdade, a polícia é uma instituição que é necessária para a gente viver bem, viver em paz, viver de maneira ordenada. Existem pessoas que não merecem estar na polícia, sim, assim como existem pessoas que não merecem estar na posição de procurador, pessoas que não merecem estar como médico, no sentido de que são pessoas corrompidas. E eu faço esse projeto, cara, assim, tem uns alcances sensacionais, a ponto de você mudar o comportamento dos alunos. Claro. A gente teve alunos que eram bagunceiros, sabe o que começaram a fazer? A estudarem, cara. Começaram a estudar, dois conseguiram bolsa numa escola privada, a gente faz isso no 9º ano, tá? No ensino fundamental. E outros começaram a estudar pro Cefet, FATEC, 3 pessoas que estavam indo para o mau caminho voltaram. Então, assim, isso mostra o quanto a ideia de referência. E olha que eu nem comecei na linha de lá, eu faço questão de sempre levar essa questão do crédito da referência, mas quero expandir para ensinar educação financeira, ensinar educação de trânsito, uma educação política, porque todo esse movimento é importante para a gente criar a cidadania para o jovem, para que ele aprenda sobre ética, sobre moral. E aí quando a gente diz isso, não é aquela ideia, referência antiga, dos bons costumes. Existem alguns que são bons costumes mesmo, de fato, que a gente tem que manter. Um costume, ele é bom, a gente tem que reconhecer um costume como, por exemplo, você ajudar um idoso a atravessar a rua. Quem disse que esse costume não é bom? Você ajudar uma pessoa que é deficiente física a atravessar, que às vezes está despreparado, não consegue, por vários problemas que a gente tem no Rio de Janeiro de calçada, de problemas de infraestrutura, enfim. Então, assim, isso são bons costumes que a gente tem que incentivar, que as pessoas jovens não são mais incentivados. Porque o que a gente aconteceu no decorrer do tempo? A gente teve desestruturação da coisa mais importante de qualquer sociedade, que é a família. E a escola se tornou referência. Eu vejo isso. A escola se tornou o posto Ipiranga daquele bairro, da comunidade. E é um posto Ipiranga que a gente tem que incentivar, porque aumenta o crédito da escola, só que a gente tem que dar instrumentos para a escola atingir esse objetivo. Eu tenho um receio muito grande hoje também no que se tornou o educador ali na escola, né? A gente, infelizmente, tem uma ideologia que está muito inserida no profissional da educação, porque quando você vai para a faculdade hoje, o UERJ, vai FRJ, essa galera que se forma ali, prioritariamente é de esquerda. E ela leva esse movimento e essa ideologia para dentro da sala de aula. A gente sabe, não adianta a gente ficar aqui tapando o sol com a peneira. Isso é ruim, porque o professor ele tem que ser apolítico, ele tem que ser simplesmente educador. E a educação ela não precisa ter partido e nem ideologia. Aliás, ela não deve ter. Exato. Ela não deve ter. Né? E essa questão da família e tudo mais, muita gente fala assim, mas poxa, se você só foca na família, você não cria diversidade. Mas a família ainda é a base. A maioria hoje ainda é família. Hoje o país ainda se sustenta porque existem famílias. Né? Se você não valorizar isso ou deixar isso se esvair, a gente está fadado ao fracasso. Né? E quando a gente fala de família, eu gosto sempre de deixar claro, Lucas, quando a gente fala família, é família. Pode ser uma família que seja um avô, uma avó, que é família dessa pessoa. Exato. É um tio, uma tia. Ninguém está falando aqui nada. É porque é aquela questão, né? As pessoas tentam extremar uma posição de achar que a gente está falando simplesmente de uma família que na cabeça das pessoas não é a realidade que a gente vive. A gente, por exemplo, eu dei o exemplo da creche. Hoje a gente tem que reconhecer no Rio de Janeiro que existem famílias monoparentais, ou seja, mulheres que têm seus filhos que foram abandonados por homens, que não tiveram a dignidade e nem mesmo a felicidade de assumirem que são pais. A gente tem um problema disso. Ok, tudo bem. Mas a gente tem que falar o seguinte, quando a gente está falando de ensinamento de família, é a família ensinar a educação básica.
É ensinar o seguinte, você ser um bom cidadão, você não querer enrolar os outros. É esse estímulo de família que a gente tem que colocar. Porque na família que eu vim, meus pais me ensinaram a ter princípios, a ter valores, a saber respeitar as pessoas. Ninguém está falando aqui de respeitar ninguém. O ponto é que as pessoas tentam extremar nossas opiniões quando a gente fala de família. É que parece que família virou uma palavra negativa. Não, todo mundo corre atrás de família. Todo mundo corre atrás de uma família, todo mundo quer constituir uma família. Seja uma família apenas com... quem não quer ter filho com cachorro, ou com o companheiro, companheira, sei lá, o que for. O ponto é, família a gente tem que conservar com princípios básicos e sólidos de respeito. Associam muito essa questão da ideologia, da ideia de que família é bom, à questão religiosa. E não tem nada a ver. Exato. Eu não tô aqui, eu não tenho religião. Eu sou um cara sem religião, sabe? E ainda assim valorizo família. É isso. E não tô nem aí se você fala assim, não, mas eu sou católico, eu sou um bandista, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou da igreja batista. Tudo bem, mas tá bom, a base que eu digo é assim, cara, respeite sua mãe, aprende a respeitar sua mãe. Ah, mas eu não tenho mãe. Respeita teu avô, respeita a vizinha que te criou, então, que seja isso. Respeito, sabe? Porque ainda tem essa questão da escola e tudo mais, dela fazer o papel da família muitas vezes, mas não tem que fazer. E assim, a escola não precisa assumir esse papel. Não precisa assumir esse papel. E eu acho que precisa do educador ali também tomar esse chá de consciência e falar assim, poxa, por que eu vou fazer isso com essa criança? Falta nela, de fato, a ideologia política que eu tenho que imbuir nela? Não falta. Então por que eu vou fazer isso? Por que eu não vou ensinar para ela o que é um vereador, o que é um deputado, como funciona a economia, que ela tem que guardar dinheiro, se ela guardar dinheiro ela consegue ter as coisas, se ela guardar dinheiro ela não fica, de repente, desabastecida no momento de escassez. É isso. É isso que a gente está falando. Exato, exatamente. E ensinar o cara a ser cidadão, porque eu gosto de uma frase que fala o seguinte, um pai ou uma mãe, enfim... Os pais não criam filho para eles, criam para o mundo. Então a escola também tem que ter essa consciência de ensinar ele, porque daqui a pouco ele vai ser um jovem. Ele vai ser um jovem que precisa ter uma cultura de respeito ao dinheiro, de saber valorizar o dinheiro, saber o valor do dinheiro e não achar que, por exemplo, um empreendedor que gera emprego e renda para as pessoas é o vilão. Na verdade, ele não é o vilão, ele é o herói da sociedade que gera emprego e renda. Com certeza. Então, assim, ter essa ideia no estímulo, por isso que eu faço questão até de levar empreendedores. E sabe o que é o mais curioso, Lucas? Muitos que estão na escola pública querem ser empreendedores. Só que eles, pela mentalidade que vem da família e que não é cultivada dentro do colégio, eles acabam se perdendo. Muitos lá querem saber como faz bolo para vender bolo. Tem uns que tem um lá que é barbeiro, inclusive já consegue seu ganha-pão. Tem um que quer trabalhar, investir na bolsa. Eu levei um cara para falar sobre isso, começaram a perguntar sobre o Tesouro Nacional, que ele estava querendo investir e tal. Ou seja, você vê que o jovem, até pela internet, tá vendo coisas que dão para aprender mais. E aí a ideia de você mudar a cultura que está acontecendo hoje, muitos jovens aí falando sobre, por exemplo, questão financeira, eles acharam que o tigrinho é investimento. Pô. Eu cheguei a falar para eles, cara, tigrinho desculpa, não é investimento. Tigrinho é malandragem. Então, assim, não é isso. Então, você ensinar isso para quebrar também, porque o celular e a internet como todo, ela tem uma ideia de você aprender conhecimento, mas esse conhecimento pode ser pro bem ou pro mal. Muitas pessoas que são influências negativamente estão mostrando que o tigrinho, questões de aposta, é para você ficar milionário. E aí eu falo para eles sempre, não é. Não é, tigrinho não é para você ficar milionário. Se você quiser apostar, aposte. Ninguém tá criticando aqui a aposta. Mas sabe que isso é um jogo de azar. Você pode ganhar como você pode perder. Investimento é outra coisa, saber lidar com o dinheiro é outra coisa. Então, ter essa ideia de mudança do conhecimento para a escola apresentar isso, para mim é importante. Por quê? Ainda que a família, a gente tenha que resgatar isso, mas hoje as pessoas têm referência na escola. E a gente não pode, e aí lembra que a ideia de médio, curto prazo, que eu tinha falado, longo prazo? A escola hoje ela é referência para muita gente pela formação dela cidadã. Então a gente tem que tomar essa consciência para a gente não perder os jovens que estão se formando hoje. Então por isso que eu estou dizendo esse estímulo de formar cidadania, porque em outros países do mundo as pessoas também aprendem cidadania nas escolas. E aí trazer os pais para perto. Para os pais também que nunca tiveram ensinamento, eles aprenderem, porque um pai, a gente só pode exigir do pai aquilo que ele aprendeu. E muitos que estão lá não tiveram esse aprendizado, então não sabem, fazem a mínima ideia. Então a gente tem que trazer, inclusive, os pais para perto da escola para a gente formar aquele senso de comunidade que tem em outros países que a gente acha legal. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, que são pessoas que respeitam a escola, que participam da formação da escola, que querem conservar a escola porque sabem que lá é o local em que vão formar seus filhos. Então, para mim, esse é um objetivo, só que educação isso é a longo prazo. Sempre a longo prazo. Me leva lá, viu? Vambora. Quero ir lá. Já tá feito o convite já. Então tá. Vou com o maior prazer, cara, porque
é papel fundamental também de quem é empreendedor e utiliza o Rio de Janeiro como meio de ganhar dinheiro, né? Porque é isso, o empreendedor ele ganha dinheiro com o meio social com o negócio que ele descobriu que dá certo, né? E também a gente tem que passar isso adiante. Exato. Sabe? Tem que passar isso adiante. Então, já tá convidadíssimo já. Vou lá e vamos trocar essa ideia com essa galera aí e falar um pouco sobre seguro, como é que funciona. É legal isso. É um ponto importante para as pessoas começarem a ter essa consciência, inclusive, do mercado de seguro, que tem a importância que ele tem aqui no Brasil. Existe hoje uma escola que forma corretores, né? E pouca gente utiliza ela como tem que ser utilizada. Então, assim, e é um mercado muito legal, viu? Sim. É um mercado que eu acho que... Já está convidadíssimo já. Tá, que bom, vou sim, vamos embora. Mariano, a gente já falou aqui da tua trajetória, falou um pouco de educação, falou das funções que estão ali inseridas na vida do vereador, né? Do que faz. Então, a gente já elucidou bastante coisa, acho que isso é muito legal. Mas eu queria ouvir de você, hoje, né? Qual o principal problema do Rio de Janeiro que atrapalha com que a gente... Por que a segurança é tão complicada aqui? Eu te pergunto isso por quê? Eu acho que esse é o maior problema do Rio de Janeiro, tá? Acho que é por isso que a gente perde tanta gente para outros estados, tanta gente vai embora. Eu mesmo já pensei milhões de vezes de ir embora. Eu tenho amigos queridos que foram embora e que pensam em ir embora. Eu fico, não vai, não. E a segurança. O que o vereador, de fato, pode fazer? Como é que ele pode atuar para amenizar ou para melhorar isso? Tá. O maior problema é segurança. Não tem jeito. Acredito que de 10 pessoas que você falar, 10 vão falar que o problema é segurança. Depois vindo de trânsito, nem transporte só em si, trânsito mesmo, e saúde. Isso é um grande problema que o carioca sofre muito. Mas vamos falar de segurança, que para mim é a minha pauta principal, inclusive, de defesa. Eu, quando comecei essa jornada, eu falei o seguinte: eu vou trabalhar em favor da segurança e da ordem pública. Quando eu falava de segurança, as pessoas falavam assim: vereador não tem nada a ver com isso. Aí eu falei assim: mentira, tem. Não tem nada a ver. Eu falei: então eu vou te mostrar. No interior de São Paulo e em outros municípios espalhados pelo Brasil todo, o município, e aí a prefeitura junto com a Câmara, ou seja, vereador e prefeito, atua em favor da segurança. Em que sentido? Primeiro, ordenar a cidade. A questão de ordem pública. Então, quando você vive num local em que você admite feiras ou ambulantes que vendem produtos roubados, você sabe, a prefeitura está estimulando o crime organizado. Então, está estimulando o aumento de prática de alguns crimes. E crimes, provavelmente, que afetam o nosso dia a dia. A gente não está falando só de roubo de carga, a gente está falando de roubo de celular, de furto de celular, com roubo através de moto, de bicicleta, enfim. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, a prefeitura tem que estimular a organização. Só como ela estimula essa organização? Ela tem que adotar algumas medidas. Primeira medida, vídeo monitoramento espalhado. Hoje a gente tem uns 3 mil câmeras espalhadas pela cidade, sendo, como eu disse, a gente tem 12 mil cruzamentos. E não estou nem falando de ruas só. Ou seja, a gente tem poucas câmeras, se for parar o Centro de Operações do Rio. Muito pouca câmera, e as câmeras não são totalmente digitais ou tecnológicas para atender a função de segurança, que é fazer reconhecimento facial, fazer reconhecimento de placa de veículos para saber se são roubados ou não através daquele mecanismo de OCR. Não faz isso, a gente não tem esse tudo. Então, esse é o primeiro ponto, a gente melhorar as câmeras que a gente tem, que empresas privadas têm feito aqui no Rio de Janeiro, a gente fazer ou parceria de expandir, fazer com que essas empresas passem as informações para o Centro de Operações do Rio, para que não fique só no Centro de Operações do Rio, para que seja um dado disponível ao público, aí quando eu digo ao público, principalmente ter esse caminhamento de informação para o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cria dado, né? Você cria dado. Exato, para atuar. Para atuar. Esse é o primeiro ponto, vídeo de monitoramento, tá? O segundo ponto, que é uma questão sensível, mas que eu sou a favor, que é armar a guarda municipal. Uma guarda municipal. O guarda municipal tem que ser armado. Só que ele tem que ser armado a partir do momento que você refundar a guarda municipal. E aí, como eu disse o seguinte, o que é refundar a guarda municipal? A guarda municipal aqui do Rio de Janeiro, diferentemente de outros locais, ela acabou sendo um órgão que visa ao quê? A fazer multa de trânsito. É isso. Só que a Guarda Municipal, até pela própria Constituição, ela está prevista para o quê? Conservar praças, conservar hospitais, conservar escolas, qualquer equipamento municipal. O guarda municipal, ele não foi destinado para ficar numa praça, qualquer praça que você pensar aqui, na Quinta da Boa Vista. Você não vê um guarda municipal ali fazendo a fiscalização. A fiscalização que eu estou dizendo é o seguinte, vendo o que está acontecendo de desordem. Você não vê. Pode até ter um segurança presente. Ou seja, a polícia está fazendo esse trabalho. A gente tem que refundar a Guarda Municipal para que ela passe a ser
uma atividade, para ser um órgão de fiscalização, e é mais do que isso, de um policiamento ali, a atividade, como se fosse uma polícia municipal mesmo, para que ela faça com que a polícia militar esteja mais focada naqueles crimes violentos, crimes de homicídio, crimes de roubo, ou seja, aqueles crimes ali que são de menor potencial ofensivo, ameaça, que são os crimes relacionados à lesão, que são crimes relacionados a furto. A gente tem que deixar o guarda municipal e tem que preparar muito bem e eles serem armados. Quando eu falo isso, não sei, assim, existem hoje 27 capitais no Brasil, que eles têm 27 estados, contando com o Distrito Federal, certo? Dessas 27, 20 tem guardas municipais, só 20. Ou seja, tem 7 que não tem. Dessas 20, só 4 que não tem guarda municipal armada. Rio de Janeiro, Manaus, Macapá e Recife. Isso é um dado interessante, viu? Porque a gente fica sempre pensando, mas vai armar a guarda. Quando você percebe que em outros estados já funciona muito bem armada, é até uma quebra de paradigma aí, é uma quebra de expectativa de que, poxa, não vai dar certo. Dá. Se dá em outros estados, na maioria dá certo. E diminui o índice de criminalidade nesses locais. Então, assim, esses locais, eu tive com o prefeito de Joinville, que é do Novo, o Adriano Silva. Inclusive, um grande abraço para ele, cara sensacional. Tá com mais de 93% de aprovação. Que legal. A gente tá com muita esperança que ele vai ser reeleito no primeiro turno de lavada. Isso é uma característica do Novo, né? O Zema. O Zema também tá 60% de aprovação, né? Sim. São pessoas que entregam, né? No final das contas, a gente quer entregar. O que ele fez? Lá ele falou para mim assim, Mariano, sabe o que eu fiz? Vou abrir uma licitação para comprar armamento para a Guarda Municipal. Eu chamei o comandante e falei o seguinte, escolhe a melhor arma, que a gente vai comprar a melhor arma enquanto sociedade, porque eu vou te dar a melhor pistola, se for o caso a gente comprar um fuzil. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo usa fuzil. Por quê? Aí tudo depende do contexto. Aqui no Rio de Janeiro, os bandidos estão usando fuzil para assaltar. Hoje, quando a gente não tem uma Guarda Municipal armada, sabe o que acontece na prática? Muita gente ficou falando do BRT, certo? BRT, sucateado, vandalismo, etc. Eu tenho alguns amigos que são policiais. Eu, graças a Deus, ando muito bem nesse meio de policiais, assim, são pessoas que eu admiro como trabalho, são heróis mesmo. Mas alguns dos policiais, na verdade, que trabalham fazendo RAIS, que a gente nem vou nem entrar se é bom RAIS ou não, enfim, mas que fazem RAIS no BRT Seguro. BRT Seguro é um mecanismo da Guarda Municipal que ajuda ali na conservação das locais do BRT. E aí ele me falou o seguinte, Mariano, sabia que teve algumas vezes que uma pessoa foi assaltar dentro do BRT, estava com um 8, e eu não pude agir enquanto policial. Por quê? Éramos eu mais 2 guardas municipais. Quem só estava armado? Era eu. Quem ia fazer minha cobertura se eu agisse? Ou seja, a gente acaba acontecendo problemas práticos. O Rio de Janeiro está tão caótico que o clima faz a gente pensar o seguinte, a gente tem que incentivar a Guarda Municipal a ficar armada para que ela fique posicionada em locais predeterminados, que faça a fiscalização dela constitucional, que é fiscalizar as praças, os hospitais municipais, os colégios municipais, fazer essa atividade. E aí quando a gente diz isso, o que está acontecendo na prática? Há um projeto de mudança da lei orgânica, só para você saber, a lei orgânica aqui do município, ela veda o armamento da Guarda Municipal, embora exista a lei federal permitindo já o armamento da Guarda Municipal. E essa vedação que está na lei orgânica, já há um projeto para alterá-la. E é uma alteração muito razoável. É uma alteração razoável em que sentido, Lucas? Não é pegar a arma e dar na mão do guarda e ser feliz. Na verdade, não é isso. Lá diz o seguinte, a gente vai armar... Em que sentido? Hoje, não sei se você sabe, existem grupamentos especiais dentro da Guarda Municipal. Sim. Existe o principal, que é o GOI, que é o Grupamento de Operações Especiais, que inclusive é convocado pela polícia para dar suporte quando tem super eventos aqui de qualquer natureza no Rio de Janeiro. Perfeito. Só que o que acontece na prática? Ele não está armado. Se tiver alguém para armado, ele vai estar no máximo com um taserzinho ou com um cacetete. Desculpa. O cara tratar de chininho quem está com arma. Então assim... E aí o que esse projeto de mudança da lei orgânica faz? Vamos armar por escala a Guarda Municipal. Primeiro, quem vai ser armado? O Grupamento de Operações Especiais. Depois vai ser o Grupamento de Operações de Motocicleta, que tem da arma, que é o GAN, Grupamento Armado de Motocicleta. Depois vai ter o Grupamento de Operações de Cães. Ou seja, são todos grupamentos de operações especiais que recebem treinamento muito bom, inclusive junto às polícias do BOP, do COR, enfim, como todo. São pessoas muito bem preparadas que vão ser armadas. E depois vai passar para os outros. E quando for passar para os outros... E as pessoas esquecem que a legislação no Brasil de armamento exige que a pessoa faça psicotécnico, exige pessoas que façam curso. Não é qualquer pessoa que vai ter uma arma, na verdade. Então existe uma discussão hoje que é a Guarda Municipal vai fazer repressão a camelô.
A Guarda Municipal nem deveria fazer isso. Quem deveria estar fazendo isso era a Secretaria de Ordem Pública, que são os fiscais da CEOP. A Guarda Municipal, como eu disse, ela deveria estar destinada a fazer a segurança ostensiva desses locais públicos, daqui da Boa Vista, da Praça Paris, na Glória, que é um lugar lindo que está abandonado. A gente pode falar de vários locais aqui de praça. Praça General Osório, a gente pode falar da Praça do Barro Vermelho, que é lá de Jacarepaguá. Parque de Madureira. Parque de Madureira. São vários locais que a gente pode colocar aqui, que a Guarda Municipal poderia estar lá fazendo sua atividade. Parque de Realengo. Por quê? Porque nesse caso, a Polícia Militar ia trabalhar em outros locais. O segurança presente talvez ia estar mais perto em alguns outros locais. Então, trabalhar num sentido de integração. Então, eu dei 2 exemplos. Vídeo monitoramento, Guarda Municipal, que é que o vereador pode trabalhar junto com a prefeitura para colocar isso em prática. Tem autonomia para fazer isso. Entendi. Então, assim, a gente pode trabalhar em prol da segurança e deve. Só que qual é o grande problema? É a ideia do discurso, a guerra da informação. Por quê? Existem pessoas, que nem o Eduardo Paz, que dizem, esse problema não é meu. A batata quente está com o Cláudio Castro. Já vi isso acontecer. Então, o discurso é, como o carioca não está gostando da segurança, eu vou me isentar politicamente. Desculpa. Político, ele tem que assumir o problema para si. E quem assume o problema e tem vontade de resolver, vai resolver. Quando a gente coloca... Pegar um exemplo de Goiás. O governador do estado, Ronaldo Caiado, não sei se você sabe, ele reduziu drasticamente os índices de criminalidade. Ali que tem acontecido no estado de Goiás. Qual foi o recado? Começou a aparecer na TV, inclusive propagandas da Polícia Militar, falando o seguinte: se você é bandido aqui, você não vai ter vez. Se você for bandido aqui, você vai ser pego e você vai ser tratado como um bandido. Então, se você quer ser bandido, seja bandido em outro estado. O que aconteceu? É um recado. Você, no discurso, fala o seguinte: nós vamos punir vagabundo. E se você coloca isso pra frente, começa a avançar. E aí, assim, eu tô dizendo até na parte do crime, por exemplo, questão imobiliária, que é o que a milícia tem entrado, com a prestação de serviços públicos como um todo. O prefeito tem que falar assim: vou derrubar toda a casa que não tiver autorização. Vou usar drone, vou usar tudo que for. E vamos sim, o governo do estado não fez a operação do Ordo agora. Vou conversar com o governador Cláudio Castro, porque o estado vai estar presente nas comunidades. A gente vai levar educação, vai levar saúde para esses locais, que a prefeitura vai fornecer isso, vai levar espaço em creche, o que for. Mas a gente vai manter lá também a ordem. A população vai aprender a ter ordem também nesses locais. E vai ser a longo prazo. A gente não pode achar, como o Cláudio Castro anunciou, que a Operação Ordo vai ficar só 30 dias. 30 dias não muda uma cultura de 30 anos. A gente tem que fazer por escala. Então, o que eu defendo para melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro é atuar nesses mecanismos todos e atuar por etapas, Lucas. Então, a gente vai pegar a pior zona que existe de criminalidade, pior bairro. Vamos atuar ali 6 meses. O que deu certo, o que deu errado? Foi tal coisa. Fazemos a ilha de segurança. Pô, vamos para a próxima etapa? Vamos. A ideia é do longo prazo. E isso dá para a gente fazer trabalhando dentro da Câmara Municipal com projetos de leis falando que tem que ter uma análise progressiva. Dá para fazer isso. Só não fazem por falta de interesse. Então, colocar pessoas que vão ocupar vaga para defender essas pautas é que eu considero primordial. Por isso que eu estou aqui defendendo. Eu já vi o Eduardo Paes, em algum discurso, em algum momento, falando, se isentando dessa culpa, dizendo, mas isso é o governo do Estado. E, ao mesmo tempo, lembro, podemos procurar depois, ele falando que tinha que armar a guarda. O discurso saiu da boca dele. Posso estar errado? Difícil, mas eu lembro de ter feito. Então a gente tem que pegar esse discurso dele e usar a favor, por exemplo, do Mariano, que depois vai estar lá na Câmara dos Vereadores e falar assim, o próprio prefeito já falou que aqui a gente tem que fazer. E aí usa o discurso dele a favor também para que as coisas caminhem nesse sentido. Porque se você acredita que é assim, na sua visão de análise, isso deu certo em outros estados, pode dar certo aqui, tem que usar o que está perto para você também se agarrar, porque é aquilo. A segurança no Rio também é complexa porque você se deixou criar as questões relacionadas à milícia. É uma pergunta até que eu ia te fazer. Você não tem medo, cara? Eu tenho muito medo do Rio de Janeiro no sentido de falar coisa errada no lugar errado. Né? E o político, ele vive, às vezes, no lugar errado. E falando a coisa que os caras não querem ouvir ali. Você não tem medo? Cara, se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Assim, para mim, questão política, tem que ter coragem para falar. Isso aí. E para fazer. Falar e fazer, exato. Para eu chegar e colocar o seguinte, eu não vou falar, eu não vou fazer porque eu tenho medo de represália, desculpa. É um risco, eu já sei, pessoal, que eu vou passar. E tudo bem, porque é o que eu quero. Lembra da ideia de propósito? Então você pergunta, eu tenho muita gente próxima que tem medo. Fala assim, cara, você tá falando muito e tal, toma cuidado. Eu vou continuar falando e vou falar muito mais. Porque a gente tem que parar de normalizar o cenário caótico que a gente está. Eu tava... assim, a gente pode falar de milícia, eu bato na milícia direto.
Bato no tráfico direto também, nos dois. Porque milícia e tráfico, a gente tem que bater, é vagabundo. A gente tem que deixar isso claro. Até que hoje virou narcomilícia, Exato, exatamente. E aí, só que a gente tem que falar também até com pessoas que não são relacionadas às pessoas, só que estão fazendo besteira. Tava sábado na Taquara, conversando com as pessoas. Eu tava entrevistando e falando do problema dos ambulantes na frente dos ambulantes. E quem tava do meu lado tava desesperado. Cara, daqui a pouco tu vai tomar uma porrada aí. Irmão, pô, toma cuidado. Então assim, não dá. E eu falei, eu tô aqui pra falar. As pessoas têm que saber a realidade, que elas estão fazendo aqui é loucura. E com a milícia é a mesma coisa. A gente não pode mais admitir a ideia de que a milícia avança para capturar até o Estado, assim, o território. E sabe que eu fico espantado? É que ela entrou na política, Mariano. Então, ela conseguiu entender como é que entrou tanto na política, porque eu vou colocar aqui uma coisa que não sei se você sabe. O novo plano diretor do Rio de Janeiro foi aprovado, certo? Uhum. Existe lá um mecanismo no plano diretor, um absurdo esse mecanismo, que é o seguinte, é o tal de título coletivo de propriedade em nome da Associação de Moradores. Então, você morador que está no loteamento, tem um mecanismo que tem dentro do plano diretor, ou seja, está legitimado por lei, de que quem vai ter a propriedade não é você, morador, é a sua associação de moradores. Cara, desculpa. O que a milícia faz? Ela constitui uma associação de moradores e vai falar que agora que esse terreno é meu. E isso é legitimar o poder paralelo, o poder da milícia, o poder do tráfico. Não podemos admitir isso. Isso é um absurdo. Não sei como isso passou na Câmara e talvez passou por isso, porque a milícia começou a se entrar na política assim, com muita força. E aí as pessoas dizem, pô, você vai lidar com um bando de bandidos lá. Falei, olha só, os bandidos, é o que eu sempre falo, os bandidos vão ocupar a cadeira. Cabe a nós excluir esses bandidos. Então, assim, 51 pessoas vão ser eleitas 6 de outubro. A gente tem que saber quem a gente vai colocar lá. A gente tem que colocar pessoas que vão bater de frente. E aí o que eu tô dizendo é bater de frente com o crime organizado que tá dentro da Câmara. E, cara, assim, hoje que eu falo, não pode ter medo de falar. A gente tem que mostrar que tá errado e fazer o certo. A gente perdeu essa ideia de que fazer o certo é o certo. A gente acha que, eu vou tentar não falar tanto, nem fazer tanto, porque eu tenho medo da minha vida. Cara, desculpa, se eu colocando minha cara a tapa aqui, é para ser o teto de vidro para as pessoas atirarem pedra. Se é para fazer, vamos fazer direito. Exato, né? É isso. Muito bom, cara. Bom, quero deixar isso aqui, esse canal sempre aberto para você, tá? Valeu, o microfone tá aqui liberado, sempre que você precisar. Quiser, Lucas, vamos lá, quero falar um negócio legal aí pro que tá acontecendo, ou falar, quero fazer uma crítica aqui. Vem aqui, a gente troca essa ideia, porque, enfim, eu acho que aqui é o lugar da gente se comunicar com quem a gente não consegue acessar facilmente pela mídia convencional. Sim. Né? Hoje, um canal de podcast, um canal que você mesmo cria, é o teu público, o teu eleitor, né? Exato. E é isso que o Bolsonaro fazia com tanta maestria. Sim. Quando ele, não sei que dia que era, que ele ligava lá aquela câmerazinha dele embaçada. Era terça-feira, eu acho. Pois é, e falava, cara. E falava. Tanto dá certo que o Lula faz isso também. Exato. Né? Meio ensaiadão ali e tal, fala umas besteiras doidas. Aquele né? ensaiado dele, nossa senhora. É horrível, né? Horrível. O cara é um presidente sem povo, na verdade, né, cara? E ele precisa confirmar isso. É que nem o Maduro lá na Venezuela agora. Cara, tu tá vendo isso, cara? Absurdo, né? Pena que dá isso, cara. Cara, assim, eu tenho medo disso aí já não ter acontecido no Brasil ou tá ressoando para acontecer isso no Brasil, infelizmente. É isso que eu ia te falar das urnas. Não é que eu discorde do resultado das urnas, mas é que eu ainda acho que existe o voto de cabresto, sabe? Sim. Esse voto de cabresto, ele tá ligado ao dinheiro que o cara recebe para votar naquele candidato ali. E aí eu vou te dar uma dica aqui, ó. O candidato não vai saber em quem você votou, tá? Pode falar para ele que você votou nele, sai dali e vota no outro. Exato. Tá? Então faz isso aí que eu tô te falando. Vamos dar um jeito desses caras tomarem consciência de que eles não mandam na gente. Né? Então, se alguém te der dinheiro, você pega o dinheirinho ali, que tá errado você pegar, mas já que tá ali, acontece, pega e vota em outro, cara. Porque, enfim, vota no que você acredita. Não vota no cara que fala que ó, o cara que... O candidato é vereador, ele tá falando o que o vereador pode fazer. E ele tá falando o que exatamente ele vai fazer. Não acredito que ele... Se ele chegasse aqui e eu vou tapar o buraco. Eu falo assim, pô, cara, mais do mesmo. Né? É verdade. Não é isso que a gente quer. É isso. Não é isso que a gente quer. É isso. E, cara, sobre as urnas, assim, comentando rapidamente, você vê que o Brasil, as pessoas distorcem. Eu dei um exemplo da Guarda Municipal, mas as pessoas distorcem muito. Por exemplo, lembra da questão do voto impresso que começaram a falar que ia ter no Brasil? Cara, maior mentira, não ia ter voto impresso.
que ia acontecer aqui no Brasil? Bom tu falar isso aí, vai No lá. Brasil ia acontecer o seguinte, ia ter a questão da urna eletrônica, que é utilizada em alguns países, ou alguns estados até norte-americanos, mas muitos ainda utilizam o papelzinho. O Paraguai devolveu, viu? É. Nem quis o Paraguai. Enfim, mas tá, vamos deixar a urna, ok, vamos usar a urna eletrônica, ok, tranquilo. Só que o que queriam fazer? Que saísse um comprovante, não que você levasse para casa para estimular o voto de cabresto, mas que ele caísse dentro de uma urnazinha do lado. Qual seria o objetivo depois? Para fazer auditoria, você não ia confiar apenas no que está na questão da urna ali, eletrônica, mas sim no papel também que caiu ali. Então você ia conseguir fazer o quê? O encontro de votos. Então, se perdeu uma conversa de bar, porque a mídia começou a falar de voto impresso, voto impresso, voto impresso, a esquerda falar de voto impresso, não ia ter voto impresso, de nada, o voto ia continuar sendo na urna, só que ia cair um papelzinho para você fazer um encontro de análise do que a urna mostrou e do que de fato aconteceu. Auditar. E a auditoria é ótimo, todo mundo quer transparência, o que ia fazer a transparência do sistema. Quando a gente fica reclamando, cara corrupto, contrato superfaturado, é por quê? Por falta de transparência. Quando a prefeitura aqui no Rio de Janeiro quer fazer uma sacanagem, sabe o que ela faz, Lucas? Ao invés de ela colocar o processo eletrônico, ela bota um processo físico. Para dar trabalho, o cidadão que quer fiscalizar tem que ir lá na prefeitura. Aí o cara se sente o quê? Desmotivado a fiscalizar. É claro. Então, dá muito trabalho quando você não abre oportunidade de qualquer pessoa fiscalizar, você se sente desmotivado. E o que queriam fazer, e é uma reclamação generalizada de várias pessoas que trabalham com auditoria eleitoral, que aqui no Brasil, a auditoria só se dá dentro de um quartinho escuro de fato dentro do TSE. Então, assim, você não sabe os códigos, ali é tudo dentro do TSE. Ali, o papelzinho que ia ser formado ia ser disponibilizado ao público. Então, ia permitir, inclusive, melhores os observadores internacionais e nacionais ver a legitimidade das eleições. Se a gente fala a democracia brasileira é sólida, por que a gente não estimula mais formas de deixar mais transparente a questão da votação? Eu sou favorável a essa questão do voto auditável, no sentido de emitir o comprovante, e é isso aí, sem que o cara saia. Isso precisa ficar claro. Você que vota, você não ia sair com um papel na mão para você ter que entregar na mão do cara que te levou de ônibus lá para votar. A gente sabe que é assim. Pelo contrário, o voto só ia cair ali, lacrou, levou lá, para que o próprio partido, o próprio candidato que, poxa, percebeu que, ou que às vezes não percebeu, mas que ele acha que ele pode ter ganhado e não ganhou, ou que ele não concordou ali, ele possa pedir auditoria. Exato. Né? Porque hoje não tem auditoria que o candidato consiga dizer assim, não, entendi, realmente está certo isso daí, e aí chancelou, assina embaixo que está certo, foi auditado, eu confio nessa auditoria. Poxa, não é para ser assim. Exato. Né? Legal, cara. Então, você acha que segurança é o caminho para que a gente retenha mais o povo no Rio de Janeiro? Você acha que se resolver essa questão, a gente consegue segurar mais os talentos do Rio de Janeiro? Porque a gente forma tanta gente que vai embora, a gente perde tanta empresa para fora, que tem empresa que se instala aqui, se arrepende e vai embora, né? Cara, sem segurança a gente não tem nada. A gente resolve muita coisa, né? Sem segurança a gente não tem liberdade. Sem segurança a gente continua sendo estimulado essa ideia do sentimento de medo, sentimento de você ficar olhando para os lados toda hora. Sem segurança você não tem saúde, porque você não consegue nem levar com tranquilidade uma pessoa que está passando mal, ou às vezes o seu próprio cachorrinho, eu dei um exemplo disso, às vezes conversando com o pessoal do pet, você não consegue levar nem no veterinário, pô, um cachorro. Você não consegue ir para a escola, ou a escola não tem aula. Então assim, sem segurança não tem nada. Sem segurança você não tem a tranquilidade de baixar com assim, um vidro baixado do seu carro. Tem nada. Nem quem é fumante consegue fumar, porque ou vai fumar, entendeu? Então, assim, a gente normalizou umas coisas que eu não consegui entender. Eu fiquei em Valadares, depois morei em Brasília. Cara, e era incrível que parava uma moto do meu lado nesses locais e eu não achava que era nada. Tranquilo, era só um cara que é um motociclista, pô. Não fica, pô, será que esse cara vai me assaltar? O que esse cara vai fazer? O cara, às vezes eu pegar o celular, você já fica tenso. Cara, aqui é um clima de tensão pela segurança. E isso aumenta o fato das pessoas quererem ir embora. Aumenta, por quê? Isso aí entra um ciclo vicioso. Empresas não querem investir aqui. Aumenta o seguro do seu carro. Aumenta o seguro, o valor que são feitas as coisas aqui de cobrança por questão de logística. Então, tudo vira um ciclo vicioso. Para mim, hoje o problema central do Rio de Janeiro é segurança e ordem pública. Se a gente melhorar, e a gente vai melhorar isso, eu tenho certeza, eu sou um grande otimista, você pode ter certeza que daqui a 10 anos a gente vai falar assim, cara, que lugar diferente a gente está vivendo. E aí você vê o seguinte, um monte de notícia aí falando que o Rio de Janeiro, medido, né, tem o custo de vida mais alto
do Brasil, né? Eu acho que isso está relacionado à medição na concentração onde isso acontece. Por quê? O Rio de Janeiro, os bairros da Zona Norte, Zona Sul, realmente eles concentram ali uma riqueza muito maior do que nos outros, né? E aí eu acho que a medição ali, de fato, e aí é um lugar pequeno. A Zona Sul do Rio é pequena, ela é extremamente pequena, né? E aí acaba que fica muito caro. Então, o metro quadrado é caríssimo, porque você não tem para onde crescer ali. Na Zona Norte, os bons bairros também tem um metro quadrado muito caro, né? Então, acaba gerando esse índice aí que tem uma distopia ali, né? É discrepante você falar assim, o Rio de Janeiro é o lugar mais caro. Não é. Se você for ali, por exemplo, para a região metropolitana, ali, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, lá um apartamento, uma casa custa muito barato. Sim. Né? Sim. Vai. E aí eu acho que a questão da segurança vai fazer com que a gente iguale isso. As pessoas vão desejar menos morar tanto na Zona Sul, vão aceitar, por exemplo, morar nos bairros perto. A Tijuca eu acho ótimo. Tijuca você está um bairro de tudo. Você está um bairro da Barra, você está um bairro da Zona Sul, você está um bairro do centro. É maravilhoso, né? Mas as pessoas não querem tanto morar na Tijuca. Querem morar, quem tem grana, ou na Barra ou na Zona Sul, né? Então eu acho que igualar isso, né? E como é que você iguala? Com segurança em todos os lugares. Né? Porque eu me sinto mais seguro na Zona Sul. Sim. Né? Agora eu não me sinto tanto seguro em Bangu. Infelizmente. Mas é isso. Por exemplo, a Tijuca. A Tijuca é um lugar incrível. Cara. A Tijuca é um lugar fácil de mobilidade, no sentido de estação, de metrô. Tem muito comércio. Uhum. Bairros que oferecem praças legais. A Praça Afonso Pena, é incrível. No sentido de passeio de domingo, todas as famílias vão lá. Sans Pena, tem várias feiras legais. Exato. Então, assim, a Tijuca é um grande exemplo do bairro em que acabou se perdendo no decorrer do tempo. As pessoas saíram, aquele tijucano, né, a raiz, permaneceu, mas fica triste pelo abandono que alguns locais da Tijuca Muita gente foi embora, cara. Exato. Então, assim, isso é muito ruim de se ver, porque é um bairro tradicional no Rio de Janeiro, um bairro muito tradicional e um bairro muito legal. E quando a gente fala de trabalhar em favor da segurança, é trabalhar em todos os polos, só que a gente tem que trabalhar naquele sentido progressivo que eu disse. Então, ver o pior lugar que tem, a gente estimula. E aí, quando você comentou a ideia do custo do Rio de Janeiro, a gente consegue, inclusive, estimular que empresas vão para algumas zonas, Zona Oeste, para a Zona da Tijuca, enfim, estimule mais o emprego lá, centro, que querem reviver o centro, a ideia do reviver centro, estimule o emprego, a moradia nesses locais, e a gente acabe até melhorando a qualidade de vida da população. Porque vão ter empregos naqueles bairros, vão ter empregos naqueles municípios, por exemplo, que compõem o Grande Rio, a região metropolitana do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri. A gente está falando, e vai parar de ter cidade de pêndulo. O Rio de Janeiro vai melhorar até o trânsito, porque muitas pessoas vão continuar ficando no seu local. Estou dizendo Rio de Janeiro, estado, né? Mas o Rio de Janeiro ele nunca vai perder a centralidade quanto capital. O Rio de Janeiro aqui, município do Rio de Janeiro. Então a gente tem que estimular para que surjam locais parecidos com a Barra da Tijuca. O que é a Barra da Tijuca para mim? É a cidade dentro de uma cidade. Você faz tudo lá dentro. Você trabalha, você tem um hospital, você tem escola, você tem tudo lá dentro. E as pessoas da Barra, elas ficam na Barra. Eles não vão para outros locais. Eles só vão para outros lugares para resolver problemas. Principalmente depois da pandemia, né? Exatamente. O centro da cidade ficou... Eu tenho escritório no centro. Ali na Praça Pio X. Olha, aquilo ali era muito legal antes da pandemia. Você tinha... O escritório era do lado da Souza Cruz, ali. Do lado do Bradesco, seguradora. Sim. Né? Era extremamente movimentado. Hoje, cara, eu não saio de lá. Quando dá 7 horas, eu tô correndo de lá, porque... E aviso o pessoal, vamos fechar as coisas, vamos embora aí, porque tá na hora de ir embora. Aqui tá muito deserto. E aí, esse projeto aí de reviver o centro, eu acho muito bom. Mas eu acho que ainda falta, por exemplo, construção de hospital no centro da cidade. Você tem tanto prédio ali que tá simplesmente vazio, prédio público, inclusive, que podia ir a leilão, enfim. Eu não sei se o vereador tem condição de levantar essa bandeira dentro da Câmara, mas... Por que não construir hospitais? Hoje, no mercado que eu atuo, no mercado de seguros e plano de saúde, existe a tendência da verticalização, né, das operadoras de saúde. Por que não construir um hospital ou permitir construção ou fomentar de fato? Olha, a Sul-América teve um incentivo para construir ali na Cidade Nova aquele prédio que é lindíssimo. Centro né? de convenções, sim. O centro de convenções e 2 blocos. Um Sim. que ela aluga e outro que é a seguradora em si.
Pô, por que não fazer isso aí com os prédios do centro que estão ali simplesmente... Você cria em torno um comércio, você... Não precisa nem criar, né? Simplesmente fazer com que sobrevivam os que já estão ali, né? Então, eu acho que isso é uma ideia que a gente tem que levar aí, sabe? Reviver o centro é positivo. A gente não pode deixar o centro morrer. Não, para mim é positivo, muito positivo. O centro tem que reviver mesmo, voltar. Parte de estagiário, aquele centro da cidade era ótimo de se viver tudo, assim. Lindo. Só qual é o grande ponto? Para mim, o problema do reviver centro, no sentido tanto cultural quanto o reviver em si, no programa. Começar a estimular empreendedores e a ideia de retrofit. Só que ainda que o retrofit tenha dado certo em alguns locais, em outros locais do centro não estão dando certo. Por exemplo, ali na Senador Dantas, eu conheço muita gente que é corretora de imóveis, não está conseguindo vender os apartamentos novos que tem ali, inclusive vários, por conta de um único problema: segurança. As pessoas falam à noite, falam assim, cara, isso aqui tá abandonado, tá deserto, não tem policiamento, a iluminação tá ruim. Como é que eu vou comprar um lugar que eu não vou poder sair à noite para fazer nada? Chegar e sair, né? Exato. Então, assim, as pessoas... Não tem mercado, o centro não tem supermercado. Exato. Por que não tem supermercado? Porque ainda não tem pessoas vendo. E os que tiveram fecharam por conta da ida das pessoas do home office. Então você tem que estimular, mas estimular principalmente oferecendo segurança. Tinha que ter vários patrulhinhas da guarda espalhados nos locais perto. Voltamos a falar da guarda. Exato. Segurança presente, centro presente, também participando. Todo mundo. Para quê? Que as pessoas tenham a sensação de segurança, as construtoras elas possam melhorar, pegar terrenos e prédios abandonados, fazer retrofit, para que as pessoas se sintam estimuladas a morarem ali, e também as pessoas que têm empresas, elas sintam a vontade de talvez voltar, sair do home office. Muitas empresas estão voltando. Então, assim, só que não estão voltando por ideia de segurança, pela ideia também de trânsito. Então, melhorar toda essa ideia do Reviver Centro é importante, que ela faz parte, ela é, na verdade, uma engrenagem de uma engrenagem maior. Com a engrenagem maior, a gente tem que ter a segurança ali, tem que ter hospital, educação, saúde, tem que ter uma escola pública ali, mais tem uma só, que se não me engano, que é perto da prefeitura. Ali na região do Porto Maravilha ainda não tem nenhuma, pelo que eu saiba. Então, assim, tem um IMPA só, que é o IMPATEC, mas é a questão de formação de graduação, não é nem escola em si. Então, a gente melhorar o centro é trabalhar em todas as vertentes, e não apenas em uma só. Então, assim, para mim, hoje a gente reviver o centro é importante, mas para a gente reviver o centro, a gente tem que fornecer, para mim, que é o básico, que é ali o patamar primeiro, que é a segurança, que falta no Rio de Janeiro. E isso a gente vai estimular em todos os locais. Ou, se for o caso, estimular então que em algumas zonas as pessoas se sintam estimuladas a abrir suas empresas, e aí com isso elas estimulem o emprego naquela região e as pessoas vivam naquela região, para estimular, por exemplo, Campo Grande, Santa Cruz, enfim. Mas na Zona Norte, em Irajá, que as pessoas não precisam pegar metrô. Aí são várias alternativas que tem que ser feitas, mas a prefeitura tem que fornecer o básico, a segurança. Entendi. A gente, aqui no Rio, eu estava falando lá, um pouco mais atrás aqui, né? Que nessa questão, por exemplo, de quando eu reclamei com o vereador e tudo mais, né? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu para você entender. Eu sou apaixonado por automóveis, por automobilismo, né? E a gente, infelizmente, não tem mais autódromo no Rio de Janeiro. Né? O que é um problema, inclusive, porque a gente estimula essa molecada a ficar andando de carro feito louco aí pela rua, porque não tem um local adequado para isso, não tem um autódromo. A gente deixa receita, dinheiro na mesa pra caramba, sim, porque os eventos vão todos para outros lugares, para São Paulo, para o Sul, né? E aí, durante muito tempo, a gente viveu e vive ainda com essa possibilidade de um novo autódromo, tá? Eu sei que não tem nada a ver ali com o vereador, né? Mas existe o candidato, e são irmãos, né? Que utilizam essa bandeira há anos para... Talvez não seja isso que faça com que eles se elejam, mas com certeza ajuda na quantidade de votos. Mas todos os anos, na mesma época, esses caras me vêm com a história de que o autódromo vai sair, né? E eu comprei esse barulho aí, lá atrás, e por isso fui lá no cara lá que não tem nada a ver com isso, porque nunca foi projeto dele, mas que eu vi que ele votou contra o projeto lá em Deodoro, do autódromo, né? Votou de forma até, quando você falou que eu refleti e vi que, peraí, o cara também não fugiu da razão, do propósito que ele sempre teve, que é ambiente, meio ambiente, né? Que era do PSOL. E aí, e aí o cara foi contra.
Mas ele foi contra, me deu um sabão lá na rede social e falou, ó, eu sou contra porque, pô, vai contra o meio ambiente e não sou favorável. Eu falei assim, pô, peraí, mas aquilo lá é uma área que ninguém vai fazer nada porque é cheio de mina, os caras iam descontaminar a área e tal, não sei. Enfim. Então, hoje a gente tem esse problema do cara que promete demais e não faz nada. E esses dois irmãos, não vou falar o nome deles, mas quem é desse mundo de automobilismo sabe, inclusive eles estão fazendo campanha agora utilizando o autódromo, usando o nome do Medina, né, como o cara que vai salvar isso, né, porque vão dar uma área para ele lá em Mangaratiba. Eu não acredito em nada disso. Já foi o tempo, a gente não vai ter mais autódromo. Gostaria muito de estar errado, tá? Sim. Mas enfim, então eu acho que a política usa muito isso. E ela engana muitas pessoas, as pessoas ficam desacreditadas e simplesmente votam errado, porque o voto virou, assim, sabe, uma coisa tão banal. Eu vou lá votar. Sim. Cara, sobre a questão do autódromo, o Rio de Janeiro tem uma vocação pelo turismo, pelo que a gente estava falando, de paisagens, enfim. E você incentivar um autódromo, você vai incentivar, no final das contas, que mais pessoas venham aqui. Pô, pra caramba, cara. E você vai colocar o Rio de Janeiro, novamente, numa condição. O Rio de Janeiro já teve autódromo. O único autódromo que a gente tem hoje é em São Paulo. A gente tem outros, mas assim, internacional, a nível tô dizendo no sentido de importância, assim. Isso, verdade. O Rio de Janeiro é cara da vitrine do Brasil para o mundo, mas as pessoas vão para São Paulo para curtir a parte da questão do automobilismo. A gente tem que voltar a ter uma importância até nesse cenário. E aí, quando eu estou dizendo isso, é a gente até estimular, às vezes, trabalhos que podem ser feitos de competições até mesmo dentro da própria cidade, utilizar o aterro do Flamengo, por que não a gente fechar, às vezes ter uma competição, às vezes não só no autódromo. A gente tem que estimular isso, porque o Rio de Janeiro, por si, tem muitos apaixonados por carro. Eu adoro carro também. Não sou um apaixonado tanto que nem você, assim, no sentido, mas eu adoro carro, sempre gostei. Então, estimular isso, seja por corridas que são urbanas, em alguns locais específicos, seja no autódromo específico, isso tem que ser estimulado. E a ideia, qual é o meu grande ponto, Lucas? Meio ambiente é muito importante. Ninguém está discutindo isso aqui. Só que as pessoas colocam o meio ambiente como se fosse o entrave para tudo. Isso acontece para tudo. As pessoas não sabem pensar as duas coisas. Não sabem pensar como a gente consegue conjugar o meio ambiente com a atividade econômica. E para mim, não dá para o cara prometer que vai ter um autódromo, por exemplo. Eu, vereador, vou fazer um autódromo. Se eu fizesse isso com você aqui, desculpa, tá mentindo. Mas o que dá para falar é o seguinte, cara, vamos batalhar, entender o motivo pelo qual não foi. Eu conversei com algumas pessoas que queriam encabeçar o autódromo aqui. E sabe qual foi o pior delas? Foi o seguinte, a ideia da referência do político. Porque o exemplo vem de cima. E aí muitos falaram, vamos fazer. Só que quando chegou lá na hora H, voltou atrás. Voltou atrás porque não aguentou a pressão da guerra da informação. E tinha que deixar claro que em alguns locais, como aquele que aconteceu em Deodoro, que a União já estava ali disposta, que era até na parte ali da Vila Militar. Isso mesmo. Então, assim, tinha uma disposição para conversar, para fazer o avançar. Então, tem que verificar qual foi o gargalo. A gente quer superar esse gargalo, a gente tem que ter compromisso de superar aquele gargalo para voltar o Rio de Janeiro ser protagonista do que ele é. O Rio de Janeiro já foi a capital federal. Só que o Rio de Janeiro ele continua tendo uma relevância, mesmo não seja mais a capital federal, como se fosse a capital federal aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem que estimular que mais atividades econômicas venham para cá. Estimular que as pessoas queiram vir para o Rio de Janeiro. Isso passa pela ideia de segurança, passa pela ideia de não prometer apenas, mas cumprir aquilo que é acordado, que vem do exemplo, e a gente trabalhar com transparência. Então é saber nominalmente quem falou que era a favor e que não foi, e aí sim você tem de legitimidade de falar o seguinte, eu não vou mais acreditar em você porque você mentiu, você político mentiu. Então, durante muitos anos. Então, assim, isso é o que faz parte da política e que você, como eleitor, tem que ver e falar, não vou mais acreditar nesses caras. E não votar, e fazer esse cara entender que, não ganhei por quê? Porque eu menti. Puta, minha campanha não pode ser baseada numa mentira. Exato, porque a mentira tem perna curta, a gente já aprende isso. Então, a gente tem que mostrar pra eles que tem perna curta mesmo, que é a ideia do mandato deles. Então, para mim, o autódromo do Rio de Janeiro é uma coisa que tem que ir pra frente. Tá? Tem que ir pra frente. Agora, saber quais são os gargalos para superar é um trabalho que tem que ser feito com calma para entender o que está acontecendo. E aí é parada a ideia de ter xiitas ambientais, falar, não pode fazer nada, que não sei. Não, cara, calma aí. Aí é loucura. Não pode fazer nada. Então daqui a pouco a gente não pode construir moradias sociais, vou considerar um ponto deles que também é importante, porque, sei lá, vai desmatar uma área. Não, desculpa. Não tem como, entendeu? A gente tem que chegar no equilíbrio. Então,
Pra mim é exatamente a ideia do autódromo cara, vai ganhar, vai gerar emprego e renda, inclusive para aquela área de Marechal e Deodoro que precisa. Mas não vai mais ser lá. Mas se fosse, o que eu tô dizendo, assim, vai ser em outro local, eu sei, mas... Nem sei se vai ser em outro. Estou estudando em outro local, mas assim, meu ponto se fosse lá, cara, aquela região precisa. Pra caramba, cara. Você pegar as pessoas que moram ali, cara, vamos fazer uma qualificação, inclusive de vocês aprenderem inglês, porque a gente quer fazer competição internacional, e dar possibilidade de pessoas que trabalham com logísticas, pessoas que trabalham com atendimento ao público, pessoas que querem ter emprego e renda. Você estimular aquele local. Pergunta para o governo de São Paulo por que ele não abre mão de lá, daquele autódromo lá. Ele só fala que não, dá muita despesa. Cara, todo final de semana tem evento, tem corrida, tem show e tem a Fórmula 1 todo ano lá. Quanto você acha que circula ali de? Quantos milhões? Se os caras gastam milhões para refazer a pista, é porque tem retorno, né? Exatamente. E, o Rio de Janeiro destruiu aquele autódromo lá, enfim, não voltamos atrás do que... A gente não pode voltar atrás do que já foi, mas a gente tem que brigar pelo que foi combinado. O que foi combinado naquela época era que até 2028, eu lembro que não era o COB não, mas enfim, o Conselho das Olimpíadas, quando percebeu esse entrave, que não consegue demolir, estavam sempre embargando a demolição. Por quê? Não, porque a gente tem essa área foi doação com única exclusiva finalidade de ser um polo automobilístico, né? E aí, então tá, vamos fazer um acordo aqui. Até 2028 a gente banca todo mundo que corre aqui para correr em outros estados, beleza? Isso eles fazem. Como a gente não sabe, porque a gente não vê, né? Mas lá, os caras da Federação do Rio de Janeiro aparentemente recebem um recurso para levar os pilotos federados para correr em outros estados. E até 2028 tem que ser entregue um novo autódromo. Então aí, um autódromo você não constrói de hoje para amanhã. Se não começar agora, não termina em 2028. Exatamente. Né? Então estamos na reta final. De fato, o que esses dois irmãos divulgam hoje é que a gente está na reta final e está espremendo ali e tudo mais. Mas aí a área que a gente vê que esses caras estão dizendo que vão construir é um banhado, cara. É um alagado, né? A probabilidade da ruim é muito alta. Aí o Medina, que tem lá o Rock in Rio acontecendo ali, no coração do que é a Barra Olímpica, né? Que é o novo bairro agora. Então, assim, que já era uma amarração, né, de tirar o autódromo dali, transformar aquilo num bairro chamado Barra, trazer a Barra até ali, mas não conseguiram, então chamou de Barra Olímpica e tudo mais. E agora, ali, a construtora que na época recebeu o combinado, né, tipo, olha, vocês vão conseguir depois construir aqui o condomínio que vocês querem. Os caras estão batendo na porta. E aí? Medina, preciso do terreno, cara. Você continua fazendo o Rock in Rio lá. E aí, cara, é uma questão que cada vez mais a gente que ama automobilismo fica achando que vai acontecer. E esses caras usam certinho na época das eleições. Sabe? É ruim. Isso é um truque antigo que o pessoal utiliza. Tô aqui abrindo o coração, porque não, mas tá certíssimo. Aproveitando, né, falando com quem tem conhecimento de como funcionam essas estratégias ali deles, eu tô aproveitando e falando, poxa, o pessoal que é ligado em automobilismo tem mais consciência, vamos observar, não vamos dar essa chance de novo para eles. Se eles quiserem se eleger com essa bandeira, que não seja com o voto de quem já vota neles há muito tempo. Exato. Convença outros, convença a molecada aí, porque a gente que já tá nisso há muito tempo não pode cair nessa. Não pode ter memória curta, é isso. Exatamente, cara. E ó, muito bom falar contigo, cara. Eu gostei de te conhecer, achei muito legal, sabe, te conhecer. E tá aberto aqui pra galera lá do Novo vir, sabe? Tem a galera de outros partidos, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de olhar no olho e sentir que, de fato, a pergunta que eu estou fazendo está sendo respondida, o cara não vai me enrolar, e você não me enrolou, você respondeu ali como tem que ser respondido, né? E a gente falou de boa parte do que precisa ser dito. Ainda tem muito assunto, que eu acho que você ainda vai ter muito caminho aí para você percorrer, muito lugar para ir, para falar, tá? E aqui o estúdio está aberto para vocês. Beleza? Tá ótimo. Cara, te agradecer pelo convite. Vou agradecer ao Matheus Vasconcelos, um grande amigo, parceiro aí que... Não sei se você sabe, ele é de Vista Alegre também. É mesmo? Eu conheci o Matheus dando uma palestra num instituto. Um instituto muito bom de formação de líderes, novos líderes aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem que ter essa vocação. Ele tem o LEAD, tem o IFL, que foi esse instituto.
E a gente se conheceu, aí eu falei que eu vim de Vista Alegre, ele... Cara, quando tu falou isso, eu falei, pô, eu sou de lá. Encontrar uma pessoa que veio de Vista Alegre, pô, o cara procurador passou no ouvido, não é possível. Aí a gente ficou conversando, desde então foi uma conexão. É um cara, pô, super entusiasmado pelo Rio, um apaixonado pelo Rio mesmo. Ele gosta de incentivar cada vez mais esse ambiente de negócios positivo. É uma coisa que eu e ele, a gente conversa muito, o que dá para melhorar cada vez mais no Rio. Para o empreendedor ser abraçado pela prefeitura, pelo governo do estado, até pelo governo federal, de incentivar cada vez mais o empreendedor, de ser o parceiro mesmo, da gente estimular que as pessoas mudem a mentalidade dela para uma mentalidade nova de empreendedora, que quer gerar emprego e renda, que quer ter a sua própria atividade. Então, Matheus, obrigado pelo canal, assim, a abertura do canal aqui com você, Lucas. De verdade, adorei bater um papo contigo. O Matheus já veio aqui, inclusive quem quiser ver, ele já tá publicado, né, o episódio que ele teve aqui com o Vinícius, que é o sócio dele numa empresa muito legal, que é a Conta Comigo. Então quem quiser ver, dá uma entrada lá. E é claro que eu também tenho que agradecer, porque assim, ele me proporciona encontrar com pessoas que nem você. Ele não me indicou falar só contigo, ele me indicou falar com um monte de gente, porque ele é um cara que acaba sendo um alvo, né? As pessoas... quando o cara é bom, ele vira um imã, né, de gente boa também. Exatamente. Então, assim, Matheus é um cara sensacional, mas queria te agradecer mesmo pelo espaço de conversar, por abrir o estúdio aqui, até para outras pessoas virem aqui para falarem. Acho que é importante a gente sempre ter um canal de comunicação, utilizar as redes sociais para isso. Te parabenizar, inclusive, por estar enveredando para esse lado. Estou te desejando muito sucesso, de verdade, quanto a isso, porque é um empreendimento que não serve apenas no sentido individual, né, que a gente pensa do empreendedor, que obter a sua renda dali, mas na verdade é uma oportunidade de dar informação e gerar conhecimento para as pessoas. Então, te parabenizar isso, acho que você tem uma função social também quanto a isso. Saiba que eu fico muito feliz e honrado de ser convidado para fazer parte. Estou aberto, sempre que quiser para bater um papo, falar sobre alguma coisa específica, eu estou sempre à disposição. Na medida do possível, a gente vem aqui, conversa, bate papo, mas eu queria muito agradecer a todo mundo que está nos assistindo e dizer para você, se eu pudesse dar um recado final, para você que está nos assistindo, não deixe de seguir lá, @sigomariano, mas saiba que esse ano é um ano de preparação para a mudança que a gente quer deixar no nosso país. Mas a mudança começa na nossa cidade. A gente não mora na União, a gente não mora no estado, a gente mora na cidade, no município. E a política municipal impacta a sua vida diretamente. Então, vá atrás, saiba que você tem toda a faca e o queijo na mão para mudar o cenário político que a gente tem hoje. Então, esse é um ano de oportunidade, 2024 tem tudo para dar certo e sucesso, ter sucesso a longo prazo para a gente construir um país que a gente quer, uma cidade que a gente quer. Então, se eu pudesse dar esse recado, é isso, e coloca lá, @sigomariano. Eu já sigo, viu? Então, esse recado final dele foi exatamente o que eu penso. Vote certo, tenha consciência. O Mariano é um cara legal. A galera do Novo tem um monte de candidato legal. Então, não só você do Rio, você pode estar vendo isso de outros estados. Tem o cara aí do Novo aí no teu estado. Dá uma olhada. Eu não estou aqui, eu não faço campanha para ninguém, né? Mas existem princípios que eu acredito que o Novo tem, né? Outros partidos também têm. Às vezes nem é o partido, é o cara que está ali sentado naquele momento, naquele partido, né? Então, eu sempre que tiver um cara bom, não importa o partido, eu vou tentar trazer aqui, eu vou tentar falar, vou tentar chegar até ele para fazer a minha função também, né? O que você falou, ter um canal de comunicação, um meio de comunicação também impõe responsabilidade. Então, eu não vou trazer quem eu não gosto, eu vou trazer sempre quem eu gosto e quem eu acho que combina com o que eu falei lá no início. Que o recado é esse, toda terça-feira às 9 da manhã trazendo gente inteligente, interessante, que tem alguma coisa para passar que eu acredito. Beleza? Então, obrigado por ter ficado até o final, obrigado Mariano. Falou? Pessoal, até terça, então, toda terça-feira às 9 horas, canal da Bravário, o canal do estúdio, o Talk Studio, a gente divulga lá esses episódios. Falou? Um abraço, tchau. Valeu, gente, tchau.